Fala pessoal, estamos de volta com o Papo de Polícia, o nosso podcast da operacionalidade, falando aqui sobre vivências, sobre experiências práticas de caserna e da vida policial como um todo, trazendo aqui figuras ilustres da atividade policial, da atividade de segurança pública. Ficamos aqui um tempo sem gravar em razão de alguns compromissos, mas estamos de volta com o Papo de Polícia e hoje nós temos aqui um convidado que daqui a pouco eu vou falar de quem se trata, mas como todos que já vieram aqui, eu guardo também em alta conta um cara que eu tenho uma amizade muito grande, um respeito e uma consideração não só pelo posto e pelo cargo que ocupa, que já ocupou, mas pelo ser humano que é, pelo profissional do direito que é, enfim, mas eu não vou me antecipar nesses argumentos, porque antes de mais nada, eu quero agradecer a todos que têm seguido o nosso canal e você que ainda não segue, corre lá no YouTube, Cantelmo Advogados, Papo de Polícia, sou nosso, não tem outro, e se aparecer a imitação, e é clichê, mas é verdadeiro, recusa imitações. Papo de Polícia no Spotify e no YouTube, o podcast da operacionalidade é só nosso, e você que ainda não segue, corre lá no YouTube, segue o nosso canal Cantelmo Advogados, assista os episódios anteriores do Papo de Polícia, que são imperdíveis e sensacionais. Curta, comente e compartilhe. E mande sua sugestão, mande o seu elogio, a sua crítica. Para nós, importantíssimo também a sua crítica, para, obviamente, nós aperfeiçoarmos aqui toda essa troca de experiências afetas à vivência de polícia, ao direito aplicado aos profissionais de segurança pública, o direito militar, o direito da caserna, enfim. Deixa lá a sua crítica que a gente vai buscar sempre melhorar para te entregar o melhor nesse papo de polícia, nessa troca de experiências e compartilhamentos de operacionalidade. Mas antes de mais nada, eu quero agradecer àquele que tem o poder absoluto de nos colocar aqui. Quero agradecer ao Pai, ao nosso Senhor Deus, por nos glorificar e dignificar com o dom da vida, com a capacidade de resiliência, com a capacidade de recomeço, com formatos de reconstrução da nossa vida através da sua misericórdia. E é nesse sentido que eu não deixo de agradecer, Senhor, por todas as bênçãos que são derramadas sobre nós dia após dia, para podermos, de certa forma, aqui propagar seu santo nome e também ser canal de bênção na vida das pessoas e propagarmos o bem, em que pese todos os erros e todas as falhas que cometemos, sabemos que a sua misericórdia é infinita e é por isso que eu faço questão de agradecer, Senhor, por tudo que tem feito por nós, seres pecadores, porque mesmo sem merecer, mesmo sendo pecadores, mesmo sendo os mais miseráveis que somos, o Senhor nos cobre com seu amor e nos faz mais felizes dia após dia. Muito obrigado, Deus, pelo dom da vida. E após agradecer a Ele, passamos agora, primeiramente, a agradecer a esse sujeito homem, um cara de honra e de dignidade acima do normal e que tem uma trajetória maravilhosa na Polícia Militar de Minas Gerais, uma trajetória maravilhosa no direito e uma trajetória de ser humano, de pai de família extraordinária. Quero agora agradecer e apresentar a todos vocês o meu grande amigo, Sérgio Augusto Veloso Brasil, excelentíssimo senhor doutor coronel PM Brasil. Seja bem-vindo e muito obrigado, meu irmão. Obrigado, Cantelmo. Gostaria de te agradecer, Cantelmo. Inicialmente, aí, saudar a todos, né? Aí no Papo de Polícia. E acompanhei alguns dos papos de polícia, não todos, mas eu vou verificar todos lá depois. E fico muito feliz pelo convite, pela amizade, né, pela consideração que você sempre teve e sempre tem aí nos nossos encontros, né? O nosso encontro foi mais casual, o primeiro, né? Foi lá no Boivinho, estava você, sua esposa, minha esposa. Aí nós nos encontramos lá e ficamos ali conversando um bom tempo, né? Eu falei assim, esse rapaz, gostei da conversa com ele e tudo, e depois nós íamos encontrar aí novamente na sua indicação, né, que eu te agradeço, aí na Comissão de Direito Militar. Tivemos oportunidade desde 2015 de estar aí nessa comissão, indicação aí do Cirilo, depois do Carvalhais, depois do Coronel Moura, né, você aí indicando, eu fico muito feliz. Não pude atender assim a um chamado nisso devido ao, eu expliquei para você na época, e né, nós entendemos do doutorado, falei com a equipe também, e eu gostaria de parabenizar o seu trabalho, do Cantelmo Advogados, do seu time, da sua forma empreendedora
né, de como você está tratando não só os seus clientes, mas a advocacia como um todo. Você nos representa, com certeza, né? Eu estou falando como advogado da OAB, e você tem aí, sim, um longo percurso pela frente e está fazendo de uma forma brilhante, né, com os seus clientes e principalmente, né, com todos os seus colegas e com a ordem, né, instituição OAB. Obrigado. E muito obrigado pelo convite e estou à sua disposição. Ô, comandante, eu quem agradeço primeiramente por aceitar o convite, pela receptividade ao pleito de estar aqui comigo. Eu fico muito feliz, me sinto honrado e lisonjeado com o senhor aqui. Por tudo isso que eu já falei aqui, o senhor sabe que não é rasgação de seda, o senhor sabe que eu gosto demais do senhor, sim, do perfil do senhor. Conheci o senhor em 2012, quando eu assumi a diretoria jurídica da Aspra. Acho que o senhor tinha acabado de chegar aqui em Belo Horizonte, acho que pro CRS, depois o senhor foi para a academia. Sim. Acho que foi alguma coisa nesse sentido. Daqui a pouco nós vamos entrar nisso. Mas antes de mais nada, eu quero aqui fazer um jabá que é legítimo. Turma, muito bom. Quem não conhece ainda, está aqui mais uma obra maravilhosa, significativa e extraordinária do Coronel Brasil, do doutor Sérgio Augusto Veloso Brasil. Esse livro maravilhoso, eu peço desculpas, comandante. Obrigado. Por não ter me feito presente lá no lançamento, dia 23, eu estava na estrada, chegando no Rio de Janeiro. Mandar um abraço aqui para o André Coura, para o Marcelo Saf, que foram meus companheiros de viagem, e o Patrick, um abração, meu irmão, o Fábio, o Vitor Lana. Mas, gente, Democracia em Crise, obra magistral, extraordinária do Coronel Brasil, do doutor Sérgio Augusto Veloso Brasil. Eu digo doutor porque é advogado e tem doutorado também, daqui a pouco ele vai falar sobre isso. Leitura necessária para todos nós, principalmente porque vivemos momentos de relativização profunda de um conceito que é próprio nosso e que tem que necessariamente ser respeitado e ganhar robustez após o advento da Carta Magna de 1988. Democracia. Pessoal, tá aí, ó. A editora é a Lumen Iuris. Lumen Iuris. E está vendendo onde? Que é a mesma editora que publicou o livro do meu mestrado. Até trouxe alguns livros que depois eu vou mostrar para você, que é essa da imputação do crime, né? Imputação do crime. Que é do exercício legal de atividade da lei de falência. Foi uma comparação com a lei de falência com o Código Penal Comum. Dentro do preceito primário são similares alguns dos tipos apresentados. E aí nós fizemos uma delimitação do tema e desenvolvemos em cima da área do direito penal, nesse caso. O orientador aqui foi o professor Vinícius Contígio, né? O professor... Manda um abraço para ele, manda um abraço para o professor Vinícius. Professor Vinícius, muito obrigado, um abraço. Está aqui, né, a obra que o senhor me ajudou, né, que me empenhei bastante. Agradeço. E a banca, né, do professor Jean Carlos, professor, o senhor, né, como meu orientador, e também o professor Jazz Albergaria Neto, que foram a minha tríade. Passei aperto, mas fui aprovado. Que banca, e foi com louvor aí na época a publicação do nosso livro. Tem alguns outros aqui que depois eu vou comentar com o Cantemo nessa oportunidade. E o do Democracia em Crise é um livro de direito constitucional, faz uma abordagem muito interessante nesse aspecto que o doutor Cantemo disse. E o meu orientador é o professor doutor José Adécio Leite Sampaio, procurador da República. Mandar um abraço para ele. José Adécio, um abraço, parabéns pelo trabalho magnífico também que vem desempenhando em prol das populações atingidas pelo desastre da barragem de Fundão, de Bento Rodrigues até Colatina. Meus parabéns pelo excelente trabalho que você e sua equipe têm desempenhado aí perante ao CIF, ao Comitê Interfederativo. Muito obrigado. Cantemo, desculpa, só para falar manda aí, aqui, manda aí. Mandar um abraço para o Bianchini, porque o Coronel Bianchini que foi que me indicou e fez aí a ponte com o professor Vinícius. Aí nós fizemos um concurso lá e o professor Vinícius nos acolheu. E o professor Zé Adessa é isso que você falou. Ele, inclusive, ele é professor da Dom Helder Câmara também, na área do ambiente. Minha escola. E, assim, brilhante e uma pessoa espetacular. O trato dele conosco, né, você já o conhece aí na atividade operacional, principalmente nessa atividade de meio ambiente, né, do direito constitucional. Ele é dos 20 maiores juristas citados pelo STF. Sim. Então, assim, a gente vê a grandiosidade dele. Muito obrigado, professor Zé Adécio. Nossa senhora, um grande abraço para ele. E é um professor lá da minha escola. Eu tenho o maior orgulho, quero mandar um abraço para todos lá da Escola Superior Dom Helder Câmara, onde eu pude me forjar operador do direito. Um abração para a turma toda. Comandante, vamos lá. Agora vamos falar de Sérgio Augusto Veloso Brasil, nosso Coronel Brasil, nosso Doutor Brasil. São 3 perguntas básicas que eu atualmente faço aqui aos nossos convidados. De onde vem o Serginho? Onde está o Serginho?
E para onde vai, Serginho? Montanha. E é interessante, eu estava conversando com o Cantelmo, então você me dando a liberdade, já te agradeço novamente. Meu pai também era Sérgio. E quando, né, nasceu, meu pai era já falecido, né, Sérgio Flávio, e aí veio Sérgio Augusto, homenagem à minha avó de Montes Claros, que é a família da minha mãe, e do meu pai de Juiz de Fora. E aí começou Serginho, não era Júnior, mas aí, meu pai, eu lembro, ainda vivo, fala assim: ô Lia, não chama esse homem de Serginho, olha para você ver, tem quase 2 metros, chama ele de Sérgio Augusto. Mas o Serginho, carinhosamente, né, nós somos 4 filhos, as minhas irmãs, né, eu mando um abraço para elas, um beijo, amo todas, né, a Cecília, a Cidinha e a Aline, que está enferma por uma situação, uma falha em um nosoclone, tetraplégica desde 2013. Mas Deus é que sabe o caminho de todas as coisas. E é de enaltecer essa oração que você faz sempre que abre os trabalhos, né? Eu falo que tudo na minha vida eu dou glória ao Senhor, sabe? Ao Senhor toda a honra e toda a glória. Sempre disso, e de onde eu consegui forças para superar obstáculos que até então pareciam insuperáveis. Então, tive várias situações. Bem, vamos lá, o Serginho. O Serginho estudou, né, o Sérgio Brasil, ele estudou na escola pública, desde a Escola Estadual Mercedes Nério Machado. Nossa. Minha professora Conceição, lá de Juiz de Fora, um beijo, um abraço, já tem muitos anos, né, décadas que eu não encontro. Vou fazer chegar nela, quem sabe. Mas gostaria de fazer aí uma homenagem à Escola Estadual Mercedes Nério Machado. Estudei lá da 1ª à 4ª série, fui orador. Na 4ª série, eles me escolheram para que eu pudesse fazer uma mensagem inicial. Eu fui para o Colégio Tiradentes. Eu fui aluno dos colégios Tiradentes, de Juiz de Fora, de Barbacena, de Lavras e aqui na capital. Mas por que essa perspectiva nômade aí? Porque meu pai foi militar, né? Ele é falecido, e eu sou de 4 gerações da Polícia Militar. A história inicial, bem curiosa, interessante o Cantelmo falar isso, que a minha família, o Brasil, o sobrenome, veio da Alemanha, é Berg, montanha em Alemanha. E eles saíram da Alemanha, tem um livro que fala sobre isso, eu vou escrever um pouco sobre isso, e veio para o Brasil. E uma homenagem ao país que os acolheu daquela guerra, e também uma forma de preservar a família, né, do sobrenome, eles colocaram Brasil, porque naquele tempo eram navios e muitos morriam, né, durante a viagem. Chegou a família, conseguiu chegar aqui, e aí foi feita uma homenagem. E eu sou a 4ª geração, o meu ancestral, meu primeiro, né, vamos dizer assim, muitos deles eram músicos, aí como praças, e depois foram ascendendo a carreira do oficialato. Começou lá no chão de fábrica, que eu sempre valorizo em todas as profissões, né, seja na PM, seja no jurídico. E aí veio para o Brasil, meu avô Jovino Brasil teve 4 filhos, e aí ele foi para a reserva, né, como major. Aí veio os filhos dele, meu avô, Tenente Coronel Jovino Brasil Filho, o meu tio, Coronel Eliseu Brasil, o Radamés Brasil, major, o Coronel Enoque Brasil, aí depois veio eu, Sérgio, o Eduardo, que você deve conhecer, que era o comandante do BOP, do Dinho. Dudinho, um grande abraço, você que sempre fala muito da nossa família, Deus te abençoe, né? Gente fina demais, gente boa demais. É uma pessoa assim que eu gosto também, viu? Eu nunca vi, ele é um dos mais vibradores da nossa família. Operacional, né? Até mandar parada. Ele é. E assim, foi... Um abração, Eduardo. Um abração, cara. Sou seu fã, viu? É uma pessoa, e tem lá a cervejaria dele agora, Velho Brasa, não sei nem se pode fazer propaganda. Fica à vontade. Tá lá, Lucano. Fica à vontade. E aí eu convido a todos para que possam ir lá, um ambiente ficou muito bonito, né? E ele, onde fica? Eu lembro que nós estávamos... Onde fica? Fica no Castelo. O endereço assim de cor eu não sei. Como que chama lá? Cervejaria Velho Brasa. Velho Brasa? Velho Brasa. Aí, turma, procura aí no Google, no Instagram, Cervejaria Velho Brasa, do Eduardo, lá no Castelo. Eu vou lá, não conheci, e da Yasbeck, que é a esposa dele, que é dentista também nosso, né? Da polícia, foi dentista da Polícia Militar. E aí tem uns meninos, né? Que é o Du também, que hoje ele é médico. É uma família muito bacana. Mas aí
Colégio Tiradentes, Juiz de Fora. O que aconteceu? O pai foi um, né, desses 10 aí, mas tem o Tenente Ricardo também, que ele era da aeronáutica. Então, assim, somos muitos militares. E, tradicionalmente, da instituição Polícia Militar. São 4 gerações. Se você juntar todos os anos isso aí, é uma turma muito boa. Um legado muito forte também, né? E é um legado que consegui, graças a Deus, ter uma carreira bonita, uma carreira progressiva, né? Mas antes disso eu queria ser do Exército. Eu fiz concurso para a SpaceX, Cantel. Lembro demais. Minha mãe... AMAN? E a AMAN, eu só não fiz a AMAN porque foi na mesma data do CFO. E aí eu segui Passou o CFO. nos dois? Passou nos dois? Não, na SpaceX eu fui aprovar, mas não fui classificado. Entendi. Eu tinha 16 anos, mais ou menos, lá em Juiz de Fora. E minha mãe sempre preocupada, colocar a gente em escola particular para poder reforçar uma outra disciplina, era um concurso. E aí eu passei no CFO, vim para cá com 17 anos, em Belo Horizonte. Eu entrei na instituição no processo seletivo com 17 anos, passei no período básico e no período profissional. Maravilha, eu tive um site que eu lembrar, desculpa te interromper, comandante. Manda um abraço pro Júlio César Raquel, o menino dele tá lá na AMAN, fez SpaceX. Que tá ótimo. Ô Júlio, um abração, um parabéns seu menino, viu? Montanha. O irmão do Júlio, nós éramos estudantes juntos para a SpaceX. JF. E o Júlio também é outro, um poderoso irmão, uma pessoa espetacular, Júlio. Deus te ilumine sempre, Júlio e Raquel. E que legal, bacana, o filho dele da AMAN. E assim, em Juiz de Fora tem uma guarnição muito grande do Exército, né? E tem essa... E eu, desde pequeno, nossa, vou fazer tudo. Lá depois é de circunscrição? Sim. Lá é 7 circunscrição. Justiça Militar funciona? Justiça Militar também, tem lá. Eu lembro do concurso da Justiça Militar, tempos atrás. E aí eu saí de lá, vim para Belo Horizonte com 17 anos, aí eu virei a aprovação dia 1º de fevereiro de 84. Já sou um velho soldado, Canteiro. Eu tinha 2 anos de idade. Você nem nascido, tinha 2 anos aí. E aí eu fui para, comecei o CFO como cadete do primeiro ano, lá eram as estrelas verde, marrom e vermelha. E aí era a turma inicial. E passei no período básico. O período básico, quem não tinha o segundo grau, então às vezes entrava com 16 anos, 15 e fazia o segundo grau. Como eu já tinha, eu passei no básico e no profissional, obviamente eu optei pelo profissional e segui os 3 anos, concluí o meu CFO. Dali Deus me abençoou, eu estudava, no último ano eu estudei muito. Vou ter que entrar um pouquinho nesse detalhe, mas com toda a humildade. Eu saí, nós tínhamos uma chamada, eu lembro do José Wilson da Paixão Lisboa, meu colega de turma, está em Uberlândia. José Wilson, um abraço. Nós saímos do Santa Teresa, que ele morava ali na Hermílio Alves e eu morava na Rua Grafito. Sim. E nós cadetes novos, não tinha dinheiro para nada, nem carro, nem nada, nós pegávamos o ônibus e tinha que estar 6h50 em ponto lá na academia. E aí nós pegávamos um ônibus, acho que era o 6803, o Prado, saía do Santa Teresa até no Prado, chegávamos lá e fazia as atividades da academia. Então, assim, foi uma vida. Eu lembro de uma vez que nós tivemos uma ocorrência, um soldado prendendo bem na esquina da Hermílio Alves com a Avenida Contorno. E aí o ônibus ia virar, eu sei que nós vimos ali... Um militar, em dificuldade, nós descemos do ônibus, agora eu estou pensando aqui se foi ali mesmo, mas foi numa esquina ali bem da Santa Teresa. Eu e Zé Wilson descemos do ônibus para socorrer o colega lá. Dar uma cobertura. E na hora que nós estávamos descendo, a cobertura dele era o cap, que a gente usava, era muito o pano fino. Pano não tinha fino, assim, então era o militar, o soldado, estava com um cap e tal. Eu sei que o cara era mais forte, tipo o MMA que você gosta muito, né? MBA, né? E aí ele... MMA. Aí o que aconteceu? O cap dele subiu uns 2 metros. Antes do cap dele descer, eu, Zé Wilson, nós pegamos a pessoa... O camarada. E imobilizamos, não fizemos... Mobilizou, pronto. Acabou, mobilizamos, chamamos, fizemos um boletim de ocorrência e chegamos atrasados. Na hora que chegamos, por que vocês estão chegando agora? Vocês chegaram atrasados e deram uma parte disciplinar nossa, vinha do Zé Wilson. Aí nós juntamos o BO e formamos... como deveria ser feito, e não, pelo contrário, vocês são dignos de elogio, ter acompanhado. Foi uma das primeiras ocorrências que nós tivemos. Tivemos outras legal depois. Demais. Ela é uma ocorrência mais simples, mas foi uma ocorrência que sempre vibrei muito,
igual, gostaria de mandar um abraço para a Segunda Pele. Fica à vontade. Coronel Flávio, nosso confrade da Academia de Direito, parabéns pelo prêmio, né? É verdade. Que a instituição, parece que foi ontem o resultado. Ontem, E parabéns pelo prêmio. Alguma coisa. Eu não sei, eu vi hoje lá a Segunda Pele, muito bacana. Né? Parabéns aí pelo esforço todo aí da comunicação organizacional da Polícia Militar. Quero mandar um abraço para ele. É o Flávio Santiago, né? Flávio Santiago. Flávio, um abração, parabéns pelo trabalho. Segunda Pele, de fato, ficou sensacional. Ao que me parece, agora vai disputar uma segunda etapa acho que é na Alemanha. Trabalho maravilhoso, sensacional. Está muito bem informado, exatamente. E numa plataforma streaming muito criteriosa. Ao passo que aceitar esse tipo de produção nessa plataforma streaming, que eu não vou falar o nome aqui, não vou fazer jabá para eles, que eles estão melhor que a gente, de enaltecer assim o trabalho. Parabéns, viu, Flávio? Comandante, interessante é o seguinte, assim, eu sou menino de feira, né, nascido e criado na periferia e tal, então assim, a gente está aprendendo o tempo inteiro. Mas uma coisa que me chama a atenção no senhor é o seguinte, é como que o senhor consegue atrelar a fala de operacionalidade com a cátedra. Estou aqui prestando atenção no senhor contando aí dessa ocorrência e tal. Se fosse eu contando isso, eu falasse, não, eu e o vagabundo tava lá dando trabalho com a polícia e a gente chegou e deu... A gente chamava você de vagabundo, humilhante e tudo. Hoje você se dá o senhor, eu tô aí você elogiando, tenta acompanhar a evolução. Eu estou elogiando, o senhor mantendo a cátedra e a indumentária da fala. Então, eu vou abrir nos parênteses. Eu fui do Batalhão de Choque, né? Eu vou falar aqui a minha trajetória. E fui do 22 também. No 22, tinha uma colega nossa, ela falou assim, ô Major Brasil, eu não sei o que o senhor está fazendo, o senhor está muito educado. Eu falei, só por quê? Tem que ser truculento? Eu falei assim, não, é o seu jeito. Mas eu, lá no 22, no Choque, principalmente a atividade operacional, eu procurei em polícia que você começa a falar a gíria do que é o mais próximo para você poder estar presente, sabe? E isso é uma realidade que é uma realidade muito concreta. Então, isso é muito importante, sabe? Sim. Porque ao mesmo tempo que nós temos que estar com a população de uma forma geral, né, ordeira, pessoas riquíssimas que a gente já tinha contato, principalmente o 22, né, que tem uma área ali, São Bento, depois tem aquela outra área de Santa Lúcia, tem até o... Belvedere. Vamos mandar um outro abraço. Eu tô gostando desse negócio. Soldado Heleno. Era o Soldado Heleno, nós temos um tempão, era o meu motorista, patrulheiro, né? Eu fazia a segurança dele e ele a minha. Ai, que legal, depois ele me convidou para ser padrinho de casamento dele. Esse padrinho seu tá ruim, Heleno. Mas um dia nós vamos encontrar aí. Grande abraço para você, Deus te abençoe. Legal demais. Aí ele ficava fazendo sabatina. Major, vamos ver como é que o senhor tá aqui. Fala assim, isso aqui é isso e tal. Nova Granada, sei o que. Aí eu ficava vendo as favelas, a gente entrava. E aquela amizade de caserna, né? Eu sempre fui muito próximo às minhas guarnições, ou eu das guarnições deles, porque é um ajudando o outro, sabe? Importante. E eu lembro das minhas guarnições, sabe? Mas eu vou voltar aqui. Então eu saí, formei. Preocupa com o script não, senhor. Então tá bom, porque eu vou falar de improvisado. O protagonista aqui é você, eu tô aqui de coadjuvante. Te agradeço. Mete o sarrafo aí. E assim, lá no CFO, é interessante que a gente não tinha tempo para nada. Eu chegava por volta de 20 horas, às vezes 20 e 30, quando não estava de serviço, a maioria, né, alguma atividade, a gente conseguia chegar em casa, e aí eu começava a estudar 22 horas e ia até as 4 da manhã. Isso no último ano, para poder ficar mais bem classificado. E isso me rendeu, um bom resultado. Então, as minhas disciplinas durante o ano, não foram todos os 3 anos. No primeiro, eu cheguei bem classificado, né? O concurso público era muito difícil, e ainda mas era muito difícil. Nós chegamos como tijolão, que tinha o tijolão, que era o civil direto para o CFO. Tinha o paraquedista, que era o primeiro do CP, ele saltava, fazia o profissional, ele saltava o segundo ano e o direito. E tinha o CP, que eram os colegas que muito mais experientes, uma formação, uma bagagem realmente muito boa. Então eram esses 3. E eu cheguei e aprendendo. Aí na hora que eu cheguei no segundo ano, eu era o 16º. Aí no último, quando eu fui para o último ano, eu falei, eu vou tentar ficar entre os 5, que isso já vai me ajudar. Na hora de classificação eu posso tentar, né, escolher. E aí Deus abençoou, eu fui o 2º lugar geral, sabe? E o primeiro em ensino militar, mas eu estudava muito. E eu não tinha um colega, vou mandar um abraço para um outro colega, o 01 foi o Celinho, né? O Celinho, são várias pessoas.
Mas o Silvio Antônio de Oliveira Melo, coronel do bombeiro, ele era, assim, eu considero ele a mente da nossa turma. Gente boa, viu? Ele batia a mão, ele tinha um papel. Eu não sei na época, mas o Silvio, que você estava lá, não, o Moreno. É o comandante-geral do bombeiro, que foi o comandante-geral. o Moreno, gordinho. Ele gente fina demais. Gente fina demais. Nós éramos civis, encontramos dentro do ônibus, ele fazendo engenharia química e eu tentando engenharia elétrica, que eu queria ser engenheiro. E ele passou para ciência da computação, e depois nós passamos para o CFO, e aí fomos juntos para o curso de formação de oficiais. O Shen, na época dele, era o Gamaliel. Era também da minha turma, o Ivan Gamaliel. Depois foi o comandante-geral. Isso. Os dois. Aí, resultado, aí o Silvio tinha uma memória, ele batia a mão assim, ó, na cabeça, ficava assim olhando, lendo, decorava tudo. Eu passava horas e horas estudando, assim, e ele já era o 02. E eu falei assim, nossa, eu tenho que estudar e tudo. E aí eu dormia 2 horas, acordava naquele horário para chegar às 6h50, e isso me, assim, com energia, com vigor da época, porque era novo, né? Tinha ali os meus, eu já tinha uns 19 anos mais ou menos, você ainda tinha. Mas foi muito dificultoso, porque tinha algumas disciplinas, por mais que você estudasse, você não conseguia tirar uma nota assim, razoável. Às vezes você estava de serviço de guarda, e era um serviço de guarda com teste, porque aí ficava com alarme, e você não dormia, do outro dia você tinha que ter atividade normal, igual todo mundo. Então, assim, foram tempos assim, importantes para a minha formação, para o meu caráter. Rendo homenagem ao Coronel Klinger, né? O Coronel Braga e o Coronel Klinger foram os meus comandantes da academia. O Coronel Klinger Sobreira de Almeida. É o Tigre, né? Então, lá, a lenda, nosso... Um abração pro senhor, viu, Coronel Klinger Sobreira de Almeida? Um abração, lenda viva. Quem sabe, hein, Coronel Klinger? Uma hora o senhor senta aqui pra gente bater um papo de polícia. Quem sabe? Vamos azeitar isso aí. Ele realmente é uma pessoa que tem um grande conhecimento. E aí saímos, né, do CFO, fui pro 1º Batalhão. Eu estagiei no 16, eu estava conversando com você mais cedo, né, no BRP, né, dos amigos aí do BRP, mando um abraço aí pro Capitão Leopoldo, né, que foi do 16, também uma pessoa que sempre me prestigiou e temos um bom relacionamento. Um abraço, Capitão Leopoldo, você é um das lendas da Polícia Militar também. E assim, lá no 16 nós tivemos vários colegas da minha turma, teve o comandante Arione, teve o o Azevedo, Nossa, eu gosto demais, o Moura, que não é do colega de turma, mas é um amigo que eu conheço. Então, assim, o 16, ele tem muitas pessoas, né? Hoje é o Coronel Calixto, né? Grande comandante. Nossa, grande abraço. Gente boa, marido da Regiane, gente boa demais. Marido da Regiane. Irmão do Calistinho, lá do primeiro batalhão, do sargento. Ótima pessoa. E o Calixto também, né? Tem uma história, né? Grande. Nossa Senhora. Então, assim, o pai deles, né? O pai deles. E aí eu fui pro 1º. E não tinha carro, não tinha nada. Então eu ia a pé da rua Grafito até a Praça Floriano Peixoto. E aí eu lembro uma passagem pitoresca, uma passagem muito interessante, que eu estava como aspirante e andei vibrando, né? Como aspirante, sabe, todo mundo sabia nada. Assim, depois é que você vai aprender a vida, você sabe aquele cognitivo, mas na hora que você está na rua, com o colega ali, no presença, Cabo Jacó, 1º Batalhão, um dos grandes meus professores, Sargento Boaventura, Gonçalves. Eu aprendi... Boaventura advogado hoje? Boaventura. Nossa corredor. Corredor. Ele era sargento lá, Boaventura. Nós ficamos na escola de recruta, nós formamos lá umas 2 ou 3 escolas, que é curso de cabo. Então, assim, eu tive essa oportunidade. Tinha um grito de guerra muito interessante, que o Boaventura às vezes brinca e faz parte da época, né? Que dizia assim de você desprender, né, de você tirar de você forças onde você não teria, porque eu entrava de serviço às vezes lá no 1º Batalhão, já estou no 1º, e ia de 9, sei lá, 8h30, às vezes 7 horas, aí virava à noite, aí o Cláudio Teixeira, né, grande comandante, sim, e as minhas guarnições, que era minha e do Cláudio, o Vila Verde e o Fábio Ebert. A irmã do Cláudio, do Teixeira, a Kátia, manda um abraço para ela. Kátia foi minha professora de artes. Kátia. Lá na Escola Municipal Levindo Lopes, lá no Paraíso. Um abração, viu, Kátia? Ótimo, a Kátia, a doutora Cássia, o Cláudio. Era uma família muito bacana. Eles moravam ali na rua Santa Luzia. Santa Luzia, isso. Santa Luzia. Saindo da Euclásio e entrava à esquerda. Exatamente, ali. Então, assim, aí a nossa guarnição, o Cláudio ficava com
o Vila Verde e eu com o Fábio Ebert. Aí o que a gente fazia? Nós não tínhamos isso. Era um quarto turno ou o primeiro turno. Aí nós juntávamos, tanto vibrador que a gente ficava os 4, reforçava a guarnição de CPU e ficava rodando 4 primeiro turno. A gente ficava nas ocorrências. E o primeiro batalhão era muito grande. Não tinha Nova Lima, não tinha o 34, não tinha o 22. O 22 era o PPO 1.5. Do lado do Santa Helena, só o PPO. A gente sempre passava lá para dar apoio para o policial. E eu sempre tive esse cuidado como comandante de companhia, como depois, né, subcomandante, batalhão. A gente sempre procurar saber onde que está o pessoal, né? Não tem colete? A gente não tinha colete. Muito difícil, infelizmente, eu falo a verdade. Tinha poucos coletes. O armamento era um armamento, assim, revólver, né? E isso nós tínhamos cuidado. No 22, por exemplo, nós dividimos. Ô, Major, vamos fazer operação, uma incursão aqui. Tá falando, tudo bem, mas tem colete para todo mundo? Não. Então vai metade. A outra metade vamos guarnecer para lá o Orla do Bosque. A gente ficava o pessoal, fala, Major, não, melhor assim, não quero vocês... hoje, amanhã, eu quero vocês de novo aqui do nosso lado, né? Todos nós, e vocês também querem aqui do lado, eu acho, né? Não sou espalha, bolinha, a gente conversava muito. E aí deu certo, né? Então, do primeiro batalhão eu saí, fui para... fiquei 2 anos lá, tinha uma competição de malha de ouro, eu vou falar um pouco da particularidade, eu era da equipe de tiro, né, no CFO, e eu ganhei muitas medalhas de arma curta. Então, eu ganhei umas 3 medalhas de prata. Uma eu ia ganhar de ouro. Então, eu tinha a competição de todos, né, do malha de ouro, e a modalidade que eu competia era tiro policial. Eu lembro de uma vez que eles tiveram que confiscar o alvo, porque o meu concorrente era o Leonardo, veterinário. Ô, Leonardo, um abraço. Nós fizemos uma pontuação muito próxima e o negócio está tudo, né, lá. E aí eles confiscaram o alvo. E eu falei, agora dessa vez eu ganhei a minha medalha de ouro. Aí eu fui medalha de prata. Foi 2 vezes que ele ganhou a medalha de ouro. E conferiram. Então, assim, épocas boas. Pista de atletismo militar. Eu lembro Geraldo Reis e o Cláudio Vinícius, Geraldinho. Aí nós ganhamos 2º lugar a PAN. Mas chega no final, a gente estava morto. Mas aí nós estávamos representando o 1º batalhão. Então, essa dedicação que a gente tinha, e sempre tivemos, né, a instituição era muito boa, né? Aí eu fui para a Companhia de Polícia de Guarda dos Palácios. Fiquei lá 3 anos, indicado. Era um outro tipo de trabalho. É um portfólio totalmente distinto. Hoje a visão, assim, que no primeiro era muito longo, muito extenso. As ocorrências pesadas, assim, para o aspirante. Tinha gente, aspirante, você está indo em todas as ocorrências. Eu sei o nome dele, mas eu vou me reservar, não falar. Você está indo demais. Você tem que fazer o seguinte, essas ocorrências mais complicadas, se você tiver um determinado local, deixa que a guarnição vai estar lá, depois você fala, não, eu quero chegar primeiro que a guarnição, seu tenente. Mas vou me precaver, obrigado, né, pela orientação, e eu sempre, às vezes eu chegava primeiro que a guarnição, mas todo mundo estava junto, e no 22 era assim, eu lembro que um colega estava na ambulância, foi ajudar a gente na ocorrência, e falei, não, o senhor falou, você está na rede aí, e a gente ia assim, com muita vibração. Então, assim, sensacional. Eu sempre fui muito vibrador com a polícia militar, sabe? E eu não me arrependo nem um minuto. Se pudesse, eu fazia o concurso de novo para a instituição. Eu amo a polícia militar, falo isso várias vezes. Eu também. E, assim, faz parte. E o direito, agora é a minha 2ª carreira, que eu estou começando, né? Que você sabe disso e sempre me prestigia, mas eu estou ainda iniciando. Tá doido. PGD. Lá nós trabalhávamos com o apoio do gabinete militar, éramos tanto oficiais e praças. Eu formei 5 escolas de formação de soldados lá. Tinha formação lá na PGD? Tinha formação. Um dia desse eu estava andando, que eu moro no Colégio Batista, Floresta, estava andando a pé, aí um buzinou. Eu falei, gente, quem que esse cara tá buzinando para mim? Aí ele, lá de dentro, falou assim, Sérgio Augusto Veloso Brasil. Era um aluno meu, um sargento, falou assim, você foi meu chefe de curso. Eu fiquei assim, que legal, o cara me chamando aqui, eu vibrei, sabe? E falei dos gritos de guerra que a gente tinha. Então, isso que era importante, essa união. Legal disso, comandante. Com todo respeito a esse tipo de cultura, mas eu trago para o senhor agora um panorama do chão da fábrica. Eu já vi gente caminhar, igual o senhor caminhou aí e foi reconhecido,
mas sendo rechaçado. Já vi gente caminhar da forma que estava caminhando e ter que esconder a cara. Já. Isso é terrível. Isso é terrível. E acontece. E a pessoa, às vezes, você colhe o que planta, né? Então, assim, Deus me perdoe, né? Mas é verdade. Você tem que ser firme, rígido, tal, mas sem desmerecer a pessoa. Isso aí é um cuidado que eu sempre tive e falava com as pessoas, todos os, né, tanto os meus superiores, que eu sempre tive bons comandantes, como os meus pares e os colegas que trabalhavam comigo, né? de serviço. Eu acho que isso aí é em todo lugar, sabe? Infelizmente, tem algumas pessoas que exacerbam na sua... não é autoridade, é naquela sua função, na sua atribuição. Sim. Mas foi muito legal. E aí, assim, volta e meia, eu estava com minha esposa e minha menina, né? Eu tenho 2 filhas, uma tem 29 anos hoje, meu primeiro relacionamento. A Viviane, um beijo para você, filho. Para a Flávia, né? A Viviane está um pouco mais afastada, a Flávia tem 12 anos, você conheceu lá no Boivinho. Sim. Então, assim, a família para nós ela é muito importante. Tem os altos e baixos, você tem que procurar contemporizar isso em todo lugar, né? Mas aí eu saí da CIA-PGD, lá na PGD tinha um gabinete militar e tinha o precursor. E o precursor, na época, o governador, posso falar, não é o governador Nildo Cardoso. Sim. Então ele tinha um local, que era o Rancho Fronteira, você tinha que deslocar a guarnição, que era segurança dignitária, igual hoje, sempre, das autoridades, escola dignitária, você conhece. E aí, resultado, eram muito apertadas essas escalas, principalmente assim, para nós que éramos destacados em apoio, né, ao gabinete militar. Teve uma vez que tinha um colega que era sempre padrinho, e ele era assim, nós éramos muito juntos, né, muito amigos. Renato Vieira, o Cabral, o Alvear, o Salles, o Wilsinho, o Oliveiros, o Garavelo, que deu baixa. Assim, então, eu fico com o Murilo, éramos 9. O Renato Vieira foi comandante-geral. O Renato Vieira foi comandante-geral, o Cabral foi chefe do Estado-Maior. Alvear foi comandante da 2ª RPM. Foi. Que na época era a 7ª RPM. Ele é um fortão. Irani Alvear. Irani Alvear Saraiva. E ele jogava futebol, né? Ele era goleiro. Só o tamanho dele já... Né? E ele era muito bom. E tinha o pessoal da PAIA, né? Do Coronel Aníbal, e reunia com eles. E às vezes eles chegavam um pouco, a gente segurava o serviço e tal. Né? O Correia, Geraldo Magalhães Correia. Era uma turma boa, né? O nosso comandante era o Major Dalmir de Sá, depois foi o Major Miranda, e o Fiuza foi o nosso comandante, e o Nelson José da Costa. Eu estou com a memória mais ou menos. Alguma coisa boa demais. Eu vou esquecer. Sabe o nome de todo mundo. E tinha os meus colegas lá, o Sargento Getúlio. Tinha, assim, muitas pessoas que irmanavam a PGD. E eu queria sair para começar a estudar. Eu comecei a ver o salário. Aí, na época, o Garavelo é advogado hoje, né, uma pessoa brilhante. Falei assim, vamos tentar concurso para o Ministério Público na época. Então, eu falei assim, Garavelo, temos que, né, começar a estudar. Aí, eu não consegui estudar. Eu fui fazer meu curso de Direito quando eu era capitão com CAO e à noite. Nossa! Porque tinha uma perspectiva de você vai fazer isso, vai dar abaixo. Se tiver oportunidade, é legítimo. Mas você não tinha assim intento. Você tinha para progredir. O CAO, à época, é o atual CESP. Atual CESP. Tá vendo? A época era curso de atualização de oficiais, hoje é curso de especialização de segurança pública. Curso de aperfeiçoamento de oficiais, hoje é o curso de especialização de segurança pública, o CESP. Que, lá na época que eu fui comandando a academia, né? Recurso de aperfeiçoamento de oficiais. Aí eu tenho que tomar cuidado com o horário para dar certinho aqui. O tempo é nosso. Então aí eu saí lá da PGD. Foi difícil também. A PGD você ficava entre 2 senhores. Você ficava com o chefe de gabinete militar e ficava com o comandante de policiamento da capital. E não tinha um CPE ainda não. Então assim, a gente ficava, você tinha que estar bem com todo mundo. Sabe? Então, era meio melindroso. E aí saí de lá, da PGD, fui fazer um curso de educação física. E aí passaram, né, vários colegas, até o Jorginho veio aqui, né, o Jorge Rocha, foi meu colega de curso de educação física. Jorge, Um abraço para você, doutor Jorge.
Continense, meu Ô, amigo. Jorge, minha continência, irmão. Saudade de você, viu? O cara que eu também adoro. Jorge é muito batalhador. Gosto demais dele, do menino dele, o Jorginho, também. Nossa senhora, gosto demais. O menino dele, eu tô te devendo o vinho, viu, Jorge? Eu devo, não nego, para quanto quiser, quanto puder. É o Matheus. Eu vou lá depois. Ah, o Matheus. É um vinho Matheus. O vinho Matheus. Eu falei com ele que ele gosta, aí eu falei, não, vou aí. E assim, o curso de educação física para nós foi muito puxado, sabe, Cantel? Não estou fazendo propaganda, mas foi assim, foi com um convênio com a Universidade Católica, e os nossos professores, alguns eram da ESEFEX. Então, na época, eu acho que um dos primeiros colocados no concurso foi o Betone, sabe? O Betone realmente tinha um preparo físico violento. Foi meu comandante, Antônio Leandro Betone. Então, o Betone é espetacular, um atleta, né? Aí o cara ia para lá, mas aí concentrou todo mundo, né? O nosso Robocop era o Medeiros, que era o Coronel Medeiros, agora eu acho que ele está morando em São Paulo. Medeiros é o pai da Lohane? Sargento Lohane? Não, ele se trabalhou comigo, é o outro Medeiros. Ah, tá. Mas esse aí, o Medeiros, é o pai da Lohane mesmo. Nós trabalhamos junto na DRH 5. A Lohane era lutadora de arte marcial. Acho que ela era faixa preta em Taekwondo, salvo engano. Ela foi minha contemporânea de faculdade. Ela casou com um colega meu de infância, que é o Fabrício Melo. Entrou para a polícia comigo, do meu CTSP, e fez o CFO. Não sei onde ele está. Um abração para ele. Ô, Melo, um abraço, meu irmão. Isso aí. Um abraço, Medeiros, Lohane. Pois é, então aí, resultado. Saímos lá da PGD e, assim, fizemos esse curso de Educação Física. Aí o pessoal da PGD... era o Coronel Miranda, Major Miranda. Eu sou grato, isso aí eu tenho que fazer um agradecimento, Coronel Miranda, muito obrigado pela confiança que o senhor sempre teve em mim. Trabalhei 4 vezes com o Coronel Miranda. Então, na PGD, no Batalhão de Choque, na DRH e depois no Estado Maior. E ele sempre queria me levar, sabe? E sempre teve confiança. Esperto e inteligente ele, né? Porque enxergou a qualidade. Aí então, nós ficamos... E eu sempre cabreiro, né? Que ele era firme, né? E eu aprendi muito com ele. Aí saí da PGD, aí eles pegaram, não deixaram... quem foi, né? Para lá para o curso, não pôde voltar. Que era o Rezende, o Ovear, eu éramos 4. Que foi para o curso de Educação Física? Curso de Educação Física. Não podia voltar. Não pôde assim, porque eles não aceitaram a gente. Então, o Garavelo também. Aí foi um para cada lado, o Garavelo foi para cavalaria, o Ovear foi para academia. Eu tinha sido indicado para academia, depois eu fui para o choque. Deu aqui ciúme espalhou o bolinho. Foi a melhor coisa que aconteceu. Fui para o batalhão de choque, cheguei lá na 4ª companhia de choque, Chacal. Top demais. Cheguei lá como Chacal e, assim, lembro lá mandar um abraço pro patrulheiro, o Herbert Marcelino, era o cabo Herbert, hoje sargento Herbert Marcelino. Um abraço para você, meu amigo. Estou te devendo também uma visita. E, assim, éramos 3, tinha um moreninho também, estou tentando lembrar o nome aqui, mas, assim, nós trabalhávamos demais, porque a 4ª companhia de choque cobria todo domingo a gente fazia estádio Mineirão. Nossa. Quando não tinha, era feira, era plano de repressão, assalto coletivo, que era um básico assim, das unidades hoje, né? O GERRA, o pessoal faz, mas nós éramos assim, direto. Então, sim, era muita... As escalas do batalhão de choque eram muito puxadas. E eram eventos pesados. O leilão da Assomina, que foi uma privatização, teve um problema, sim, muito sério. Eu lembro de um trecho que nós estávamos na linha, né, de choque, e aí tinha um militar, um cabo, nós estávamos tudo junto assim, e aí eles mandaram a pedra. Eu assim, a percepção que eu tive, falei, deve estar querendo me acertar, de uma forma ou de outra, tinha identificado. Aí, sim, pegou no rapaz, mas na hora que bateu no rosto dele, assim, um paralelepípedo, aí começou a sair sangue, ele ficou puto, desculpa a palavra. Não, pode falar. Aí pegou mesmo. E saiu, cara. Saiu da eu peguei nele assim, não vai não. Não tem problema não. Não vai não. Aí eu seguro, peraí, cara. Aí eu falei, vamos matar isso. Falei, calma. Aí nós seguramos, sabe? E nós todos demos um apoio para ele. Tinha um camarada do trânsito, um sargento do trânsito. E assim, a gente via que não era pessoal daqui de Minas só, não. Veio gente de todos os estados. E pegou o cara do trânsito, assim, começou a arrebentar. Nós tivemos que retirar, sabe? Então foi assim, foi uma ocorrência. Ocorrência não, foi uma operação de maior complexidade. Tinha um carro de distúrbio civil, né? Distúrbio civil.
E assim, você via que tinha uma conotação política. Sim. Sempre essas grandes operações que nós tivemos do choque tinham uma conotação muito política forte. E eu sempre procurei, até hoje, né? Sempre aí equilibrado e tal. Ponderação. Mas assim, no batalhão de choque foi uma grande escola. No primeiro batalhão, eu era comandante do pelotão Presença. Eu encontrei até o Tenente Santana, que era o pelotão 1 do Presença. O Boaventura era também, né? E o outro era, eu era de um Presença. Depois o Betone também foi para lá. Aí quando o Tenente Santana, né, mandar um abraço para ele, quando Santana, o pelotão 02 era bom, hein? O seu, o primeiro, era melhor, mas o 02 chegou quase lá. Você está falando do Márcio Martins Santana? Não, o Márcio Martins Santana de 84. Esse ele é mais mais moderno, vocês? Não, ele era mais antigo. Ele era primeiro tenente, a gente era aspirante. O Márcio Martins Santana é de sua turma. Márcio Martins de 84. Era ele, o Martins também, que foi... Martins é da minha turma. Da sua 86. O Santana era o comandante-geral, o Martins era o chefe do gabinete militar e o Brito, o chefe do Estado-Maior. Divino Brito. Um abraço para os três. Um abraço para os três. Aí. Márcio Martins Santana e Divino Brito sempre me trataram de uma maneira muito cordial, respeitosa. O Coronel Brito, então, de uma lianeza fora do comum. Um abração, viu, comandantes? Um abraço aí para vocês. Então, assim, aí nós, lá no primeiro batalhão, eu era comandante de Presença, Cantel, mas tinha um tal de PVC e PVS. O Polígono Vermelho do Centro era da 6ª Companhia. O Tergipe, essa 6ª Companhia é lendária, porque ali tem ocorrência de tudo. De tudo. Se você parar ali na frente, ali, experimenta assim, você fica ali... Zona Boêmia. Cara, tem de tudo. Então a gente batida de Zona Boêmia, Guaicurus e tal. Você tinha uma circulação, ainda tem uma população flutuante muito grande. O pessoal dá golpe de tudo quanto é jeito. Praça 7, Praça Rio Branco. Então, assim, além do primeiro, tinha a cavalaria, que apoiava demais a cavalaria. O cavalo, aquilo ali apoiava muito. E Praça Rio Branco. E tinha o PVS, que era o Polígono Vermelho da Savassi. As tratativas que a gente tinha no PVS era um pouco diferente do PVC, porque o PVC era o povão, tal. O PVS tinha, mas era mais... tinha uma qualidade socioeconômica distinta. Mas nós tínhamos que ter... Então, era o meu primeiro geoprocessamento, era no caderninho. Legal. A gente chegava lá, anotava, e eu, né, como tenente, os meus colegas, o sargento, cada um com um grupo, e espalhava a turma lá. Não tinha banco de dados, não tinha site. O nosso banco de dados era isso. Depois foi evoluindo, planilha Excel. Excel já foi um avanço. Até chegar no Geocities. Foi. Aí que começou, né? Hoje é espetacular, né? Hoje tem georreferenciamento, mapeamento. A polícia militar hoje maravilhosa, né? GRS, o GPS que a gente corre. Hoje às vezes a gente corre, né? Você tem aí faz a corrida, aí você tem a localização, é muito diferenciado. Quem daria, né, pra gente, se a gente pudesse ter isso? Então, aí o que aconteceu? Saí do primeiro, curso de Educação Física, na PGD, aí eu fui pro batalhão de choque, lá eu comandei a 4ª Companhia de Choque, comandei a Companhia de Operações Especiais, a formação de alunos, também tivemos lá, vários alunos, muitos alunos. Eu trabalhei com o Castro, que é de 88, que era o meu sub lá, e no choque era o William Sobrinho, que era o meu subcomandante. E o comandante era o Coronel Piscinini. Tem que fazer uma homenagem ao Coronel Piscinini, porque o Coronel Piscinini, comandante, um abraço para o senhor, eu nunca vi. Em termos de operações policiais, é um dos melhores estrategistas que eu já vi. O melhor, vamos dizer assim, um P3. Sim. Ele conseguia fazer a turma da Rotan, do choque, nós éramos todos juntos, né? A Rotan, o choque, o Canil, né? Nós éramos todos irmãos mesmo, sabe? Era uma união muito grande, eu falo isso de coração. E, né, o Rodrigues, meu amigo, deputado Rodrigues, um abraço para o senhor, viu? Estamos aí juntos. O Júlio também, um abraço. Ô, Júlio, um abraço, meu irmão. Muito obrigado por tudo. Muito obrigado por tudo, irmão. Assim, o Valério ainda era vivo, ele era jogador de bola, bom de bola pra caramba, sabe? Então, assim, o choque era muito grande e tinha muitas operações. As coberturas que a gente tinha era para ajudar. Mas eu sempre tive isso em mente. Olha, eu fui do primeiro batalhão, comecei e tal, a gente tinha o chão de fábrica da unidade especializada, da unidade diária, e depois fui para a unidade especializada. Nunca somos melhor do que ninguém. Ninguém é melhor do que ninguém, sabe? Cada um faz o seu papel, a sua atribuição. Às vezes eu estou gesticulando aqui, Cantel, o meu jeito. Pode ficar à vontade, cara. Que isso, que a casa é sua. Então, assim, o que eu vejo
é isso, sabe, Tem cara? que articular Nós mesmo. temos que estar junto um com o outro e tal. E quando eu fui batalhão de chão, eu falei, agora eu tô top. Isso é ser comandante. Isso é ser comandante. E assim, era interessante que a companhia era 180 policiais. E eu era primeiro tenente comandante da turma. E do outra turma, que era da terceira companhia Leão, era o Nazaré Neto. Nazaré, um abraço. E assim, nós somos o Nazaré Neto, o Juarez, nós somos os colegas de infância de Juiz de Fora. Jogava bola lá em Campinho, lá, e depois nós somos ser policiais. Que top. Tem top. muitos... É o ecossistema, né? Cara, era muito legal. E o pai do Juarez e do tio dele é o Nicão, né, que Deus o tenha, e o meu pai eram amigos, botafoguenses inveterados, sabe? Nossa. E torcedores do Tupi. Depois eu volto no Tupi. Eu fiz até um teste para jogar a bola no Tupi. Minha chuteira estava tão novinha que eu falei, isso aí não joga bola não. Tira esse cara aí. Saí da peneira. Mas na PUC nós somos segundo lugar de uns 30 times, mais ou menos, administração e tal. Aí eu fui fixo, né, back. E nós somos segundo lugar. Aí eles falaram, Becão, tá? No último dia eu fui expulso, que eu segurei a blusa do cara. Aí nós não fomos para o final. Mas assim, eu sempre gostei muito de esporte. Aí eu fui pro choque. Meu estilo de zaga é mais madeirada. Aí eu fui, assim, o Becão lá e tal. Aí isso é igual esse estilo. E é muito bom, cara. O esporte une muito. Eu sempre procurei fazer, vamos jogar bola e tal. E no choque foi uma grande escola, cara. Eu ia até vir com a camisa do Boinas Marrons, mas você trouxe a boina, não trouxe? Eu trouxe a boina. Mostra pra turma aí, pelo menos, para o pessoal conhecer. Ó, pessoal, quem não sabe, nunca ouviu falar na história dos Boinas Marrons da Polícia Militar de Minas Gerais, quero aproveitar aqui para mandar um abraço. Coronel Ricardo Machado. Machado, um abraço, viu? Machadinho era nosso tempo. Boina Marrom. A turma toda lá. Sônia Samora. Sargento Sônia Samora, um abração, Sônia. Machadinho, Sônia, um abraço. Tinha muitos, o Prates, o Lino Neto, e assim, os sargentos também. Né? Robertão. O Robertão, era de lá. Robertão, grande abraço. Estou te devendo a visita também. Coronel James, ele não é meu contemporâneo. É mesmo. Mas ele é um cara que vibra com o choque. O Coronel Rubio, meu chefe de curso. Aí eu vou falar o nome. Eu gosto mais desses caras. São... Desembargador James, desembargador Rubio, um grande abraço. Eu sou fã incondicional, o senhor sabe disso. E não é porque eu preciso ir aí sustentar o nome, não é porque eu gosto de vocês como pessoa. Eu vou tirar só esse... Esses são 10, sabe? Olha, ó, eu vou ter que tirar aqui. Boina Marrom, isso aí faz parte da história, isso é lenda. Na época, os Boina Marrom, aqui a minha boina tá nova, porque a minha mesa ficou tão velhinha que eu perdi, sabe? Mas aqui tem um macete que você tem que colocar ela na água para ela descer mais. Você sabe muito melhor que eu. E a minha era... Aí você vai... Bacana, aí vai descendo tudo e fala assim, nossa, eu quero ser polícia, aquele negócio que tampa o olho e tal. A minha eu fiquei uns 10 dias com ela debaixo do chuveiro quente. Então tinha uns macetes, você jogava, colocava ela de um dia para a noite dentro de um balde, para poder então, moldar. Moldar. Mas assim, cara, é um grande orgulho. Eu tirei aqui não precisava tirar o florão, não? Só para poder falar aqui, né? Esse é o florão nosso e tal. Aí assim, na época eu era boina marrom. Então era o quê? Se fosse lá para o seu exército, né, da civilização, seria seria ali o PQD, né? Assim, não sei, não, seria mais aquele pé de poste, né? Assim, tal, coturno. Sim. Aí você, assim, o boina marrom, cara, era, assim, uma realização nossa, porque todos eram boina marrom. Aí eu fui transferido para a COI. A COI era a boina preta. Aí os boina preta. COI também era legal demais. COI também era então, legal. Assim, o COI teve... Aí o COI já aumentou um pouquinho o grau dos tipos de ocorrência, que foi, assim... ocorrências mais pesadas, complexas, né? Ainda hoje, né, o BOP lá do Coronel Alexandre, grande abraço, obrigado pela homenagem, viu? Alexandre Oliveira, né? O vulgo Girino. É o comandante hoje. O Alexandre, um abraço, viu? Gosto mais desse cara, foi meu professor no CTSP não lembro a disciplina, mas assim, a gente já encontrou muito Mineirão, gosto demais desse cara, nossa senhora, gente boa demais. Então, assim, nós tivemos... Atleticano. Ele e o Fábio Almeida... O Fábio Almeida também. O Fábio Almeida nós trabalhamos junto na academia. Ele era capitão lá comigo. O Fábio Almeida, manda um abraço para ele. Excelente oficial. Parabéns pelo trabalho que você está desempenhando aí na Polícia Rodoviária. Viu? Um abração, foi meu comandante, enquanto capitão lá em Betim. Também gostei muito de trabalhar com ele. Dei trabalho, né, comandante? Mas
Foi pela causa, né? Foi pela causa. Grande abraço, Fábio Almeida. O seu pai também, o Caetano, Fernando, Flávio. Todos, né? É uma história, né? Ali também são histórias. E o Fábio é muito vibrador, né? Então, lá no 22, eu lembro, e o Fábio é atleticano também. Lá no CFO eu lembro dele lá com a camisinha dele, a camisa, né, do Atlético. Então, assim, eu tive a oportunidade de ter bons comandantes, bons colegas de trabalho, né? E lá no Choca realmente era muito apertado. Aí tem um dado, não tem problema eu falar isso não, que eu acho que é tranquilo. Toda vez que eu era indicado, aí às vezes o Celinho, que era o 01 da minha turma, ele me indicava, você vai vir aqui para PM6. PM6? O que é isso? Tal. Não, eu tô aqui, faca na boca, choque e tal, batalha. Aí, não, vou te indicar aqui. Eu falei assim, toma cuidado com essas indicações aí, hein? Aí toda vez que me indicava, o Coronel Mansur me dava um inquérito. Você vai ficar no choque aí. Te dava um encargo. E ele era o CPC. E o Coronel Piscinini, isso muito juntando, é o comandante do batalhão, Major Valtuí Cardoso. Ô, Major Valtuí, um abraço, Coronel Valtuí. Mansur é o Paulo Mansur? Paulo Mansur. Foi da CEDRU uma época, da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional e Políticas Urbanas. Sim. No governo Anastasia, se eu não me engano. Ele era o CPC na época. E muito bom CPC, sabe? Muito rio. Eram muitas ocorrências. E aí, toda vez que eu visse, não, deixa esse menino. Mas ele não falava que era para mim. Mas eu falava, poxa, veio um inquérito direto de punho próprio lá do CPC. Aí eu ficava, falou assim, isso não vai dar certo, não. Acabou que eu fui para lá. Quando ele foi chefe do Estado-Maior, ele me levou para lá e falou, comandante, não, agora você já está liberado aí e tal. E foi quando eu tive outro contexto. Então, eu saí do choque, fui para a PM6, no Estado-Maior, não sabia ligar, não sabia ligar nem uma tomada, não sabia nada de computador. Computador que as antigas, não era, né? Periférico, né? Então, assim, aí eu fui aprender. Primeira pessoa que eu apresentei lá, eu apresentei para o Coronel Libério, que foi meu chefe. Coronel Libério, né? Doutor Libério, hoje juiz, um abraço para o senhor. Foi meu primeiro chefe lá na PM6. Eu apresentei com choque vibrando, né? Sou Major, Capitão Brasil da PM6 apresentando para o serviço. Eu falei, meu filho, descansa. Eu vim apresentar para o chefe do Estado-Maior. Ele falou assim, ninguém apresenta o chefe do Estado-Maior. Primeiro você tem que pensar aqui. Foi me explicando, e estou vendo que você é um cara vibrador, já está matriculado aqui no curso de contratos, licitações e convênios. Eu falei assim, curso de contratos? Não, então sim, senhor, vou aprender. Aí eu fui para essa área, cara. E assim... Que virada, hein? Foi nossa senhora, eu preocupado, estudando, sempre fui muito preocupado. E aí passei nessa transição, né, de PM6. Vem da vibração para a administração. E a administração pesada, porque era assessoria do comandante-geral, o chefe do Estado-Maior. Eu falei assim, nossa, tem que ficar... Aí, beleza. Aí eu fui para a PM6. Aí fiquei lá um período. Aí eu fiz o concurso para o CAO. Isso eu não estou saltando nenhuma unidade, fiz um rascunho aqui, porque olha aí. Não, isso mesmo. Aí eu fiz concurso para o CAO. Eram 555 capitães. E o CAO era um concurso tinha ataque defesa, tiro, prova cognitiva, pesada, os elaboradores faziam. Aí eu falei assim, nossa, eu fui o segundo do CFO. No EAP, eles me deram uma crônica, o Coronel Tran. Sim. Ele gostava muito do pai. Aí eles pegaram a minha turma, normalmente é o 01, aí eles pegaram e me indicaram. Falei, por que eles estão me indicando? Não, obrigado, não, Brasil, você tem jeito aí, forador da turma, vai fazer isso aí. Falei, tá bom, vamos lá, né? Rapaz, eu entrei nesse negócio, aí eu fui ver, era na mesma época de fazer o EAP. E os EAP eram aqueles que... Nossa, pesado no papiro. Primeiro, 50% reprovado. Nosso EAP. E eu estudei, mas eu não estudei igual eu fazia do CFO, que eu falei aqui, de 22 às 4. Com a mesma intensidade. Cara, eu passei, fui aprovado, mas a minha nota deu uma baixada. Aí, quando deu uma baixada, aí você vai o conjunto da promoção de oficiais e tal, nota EAP, CFO, aí eu dei uma diminuída. Os colegas foram promovidos, eu fiquei para trás na primeira leva. E aí, resultado, aí eu dei uma balançada. Falei, poxa, eu comprei a missão. Você acha que isso foi um pouco em razão da operacionalidade também, cara? O que você acha? Eu acho isso aqui? Não, eu acho que a operacionalidade não. Eu acho que essa nota...
Quando eu saí do 1º batalhão, o meu comandante lá também não gostou de eu ter saído primeiro, mas não foi, foi assim, uma sugestão. Depois ele foi a coronel, ele era da banca também, sabe? Entendi. Da avaliação. Sim. Mas eu acho que isso não atrapalhou, porque eu nunca fui desrespeitoso com ninguém, sabe? Assim, mas deu uma pesada, sabe? Claro. Eu saí do 1º, eles queriam que eu ficasse mais tempo, fui pra PGD. A gente conhece o sistema e ninguém quer perder cara bom. Não, aí eu falei, porra, cara, eu fui indicado... O cara fica puto. Eu fui indicado pra academia da PM umas 4 vezes, nunca fui. Porque toda hora tinha uma janelada. Porque eles não queriam que eu me liberar. Na PGD eu fui indicado. Cara bom, ninguém no choque, o Coronel Bicalho, o Genedepse Bicalho, comandante, um abraço pro senhor. Ele era subcomandante na academia e depois comandante. Ele tentou 2 vezes, não conseguimos de tirar do choque. Foi até bom eu ter ficado no choque ali, mas sempre fui muito vibrador. Aí assim, aí quando chegou o CAO, aí eu falei, vou estudar. Então todas as minhas classificações boas eu tirava férias, cara. Porque eu não conseguia estudar durante o serviço. Nunca consegui levar um livro para o meu trabalho e estudar durante o serviço. Todos os meus cursos foram à noite, todos, a ponta do iceberg. Eu sempre dedicava as madrugadas com o meu sacrifício do meu físico e saúde mental para poder ir bem. Aí dos 555 capitães eu passei em 4º lugar. Nossa, sensacional. Aí o 4º lugar... o primeiro foi o Silvio, de 85, ele foi para São Paulo, porque tinha um convênio. Isso é espetacular, isso aí nunca deve acabar, sabe? Sempre a gente poder ver a realidade. Porque nós, aqui enquanto instituição, em Minas Gerais, uma grande instituição, você vê outros locais, você consegue melhorar, sabe? Então, às vezes, uma viagem de estudo aqui, estou vendo várias viagens que o consegue Rodrigo, dimensionar, né? O que tem de particularidade e especificidade lá. Que pode ser correlato aqui ou não, aplica ou não. Isso é maravilhoso, porque você faz adaptação, sabe? E fica uma característica multidisciplinar também. E eu tenho visto que o Coronel Rodrigo, mandar um abraço ao comandante-geral, né? Coronel Rodrigo. Um abraço para ele. Encontrei com ele outro dia no Olga, eu parabenizei pelo excelente trabalho e pela gestão. Coronel Rodrigo, um grande abraço aí. Viu? Ele é uma pessoa de ouro, sabe? Sempre atende a gente muito bem. E aí eu tô vendo que eles estão voltando aí no Japão, o pessoal foi pro Japão. O Ronan Sassada. Ronan Sassada. Tá lá. Sassada, um abraço. Gosto dele também. Cara legal. Abraço. Então, assim, muito, muito bom esse. Aí eu fui pro CAO. Só que é o seguinte, o primeiro lugar foi para São Paulo, o segundo não quis, eu acho que foi o Braguinha, de 87. O terceiro, aí eu não tive essa escolha, eu acho que foi, salvo engano, foi o Zé Wilson, meu amigo, aí me pegaram o 4º. Então saltou o terceiro e pegou o 4º. Eu acho que não sei qual foi o critério na época. Aí saltou o 5º, saltou o 6º, não lembro, pegou o 7º, que era o Alvear. E depois pegou, foram só 3, foi 2 para São Paulo e 1 para Paraná. Aí lá no Paraná, eram 30 mais ou menos, 27, 30. E eu fui o primeiro lugar geral. Mas assim, foi com muito sacrifício, cara. A gente não tinha, eu vinha ônibus, eu chegava igual um cabo de guarda-chuva, sabe? Porque eu pegava 9 horas de ônibus, eu tinha minha família, aí eu ia 9 horas de ônibus, chegava mais para chegar em Curitiba, para depois ir para São José dos Pinhais, que era a academia. Linda academia, maravilhosa. Lá é bonito mesmo, eu tive a oportunidade de ir lá. A cidade de São José dos Pinhais já é muito bonita. Lindo. O caminho do vinho ali. Lindo. Maravilhoso. Aí assim, mas não conhecia nada, Canteiro. O Celinho, falei que fez em Santa Catarina, falei assim, você não conhece? Eu não conhecia não. O outro que foi lá pro Paraná foi o Alex, da minha turma. Alex, um abraço para você. Eu tô gostando desse abraço, viu? Pode ficar à vontade, só tem que mandar um abraço para todo mundo. E assim, nós fizemos lá o CAO lá. Só que o CAO, quando a gente é estrangeiro, aí eu senti, pô, agora eu sou estrangeiro. Enquanto você estava aqui, vinha outros de fora, você falou, não, o cara é estrangeiro, ó, para com isso, que a minha turma teve do Amazonas no CFO, Amazonas, Pará, Pará e Sergipe. Foram de fora, sabe? Como que é isso, comandante? Isso aí é um convênio. Então tinha, e na época não tinha o curso de formação de oficiais, não tinha os centros de formação de oficiais deles, então eles faziam convênios. Entendi. Quando eu fui comandante da academia, estou avançando um pouco, nós recebemos, em 2 anos que eu estive, 2012 e 2013, foram em torno de 20, 22 mais ou menos, assim, do Espírito Santo. Fizemos a formação do pessoal aqui, veio gente de Brasília, veio major, capitão também do DF. Então, assim, isso é muito bom, porque nós conseguimos fazer uma união. O pessoal da Polícia Rodoviária Federal também fez curso conosco. Legal. Isso na época do comandante da academia. Mas então aí, resultado, CAO, fui para lá, fiquei.
formei, voltei de novo, aí já me classificaram na PM6 de novo. Vamos aproveitar esse rapaz aqui. Aí foi a minha primeira medalha. Eu era capitão com CAO, foi minha primeira, em 94, medalha de mérito cultural, Coronel João Gualberto. Ganhei do governador. Aí lá tem o grau ouro, grau prata e grau bronze. Eles dão para os 3 primeiros lugares. E assim, depois a gente fica aqui com a rotina, quase não voltei lá mais. Eu não estou lembrando assim. Mas eu guardo assim, foi a minha segunda polícia. Carinho. Saí de lá, classificado, fiquei na PM6 um período. Aí da PM6 foi... deixa eu olhar minha cola aqui. Aí eu fui para o CAP. Nessa época, foi na época do movimento grevista, sim, mais ou menos 97. E aí eu fui para o CAP, o comandante do CAP lá ficou um período. E aí, rapaz, eu assumi o CAP. Eu estava esperando o Coronel Sócrates, que era da DRH. Sim. Comandante, um abraço para o senhor. Foi meu comandante na PM6. Gosto demais dele também, desembargador Sócrates Edgar dos Anjos. Um abração, viu, desembargador? Dona Vilma, que Dona Vilma, sensacional. Minha colega nossa lá de Juiz de Fora, da infância lá. Aí, assim, fui para lá, rapaz, pro CAP. Conheci Dona Vilma lá na Cadunem. Então, o Hércules. O Hércules, um abraço. Um abraço, Hércules. Trabalhamos juntos 4 vezes, pessoa maravilhosa, né? Espetacular. Demais, adoro. A Mara também, um abraço. Né? O Juninho também, um abraço. Então, e resultado? Fiquei lá na PM6 nesse período, aprendi muito, fui para o CAO, voltei para a PM6 de novo, aí me classificaram no CAP. Eu fui para o CAP como major, subcomandante, aí eu já tinha sido promovido a major, fiquei lá um período, o comandante era o Coronel Ribeiro, não é Expedito Ribeiro não, um outro que o Coronel Ribeiro confiou em mim. Coronel Ribeiro, muito obrigado. Ele me confiou, eu assumi a chefia. E eu estava esperando o Coronel Sócrates assumir, porque ele era o mais cotado, preparado, que ele era chefe da DRH2. Aí, não, deixa o menino aí mesmo, está pronto. Tá pronto para assumir. Aí já me conhecia, aí assumi, fiquei um período curto. Foi um período de 6 meses. Aí teve essas mudanças, porque foi muito pesado. Um clima assim, né? Tenso, obscuro, e eram colegas que a gente, né, igual eu te falei, conheci. Perdeu o Valério e tal. Então, assim, tinha outros colegas, né? Meus chefes de curso. Então, foi assim um momento bem dificultoso. Passamos todos, né, juntos com isso, sem tecer muitas críticas, mas eu sempre vi, é um bloco, né? União, não tem como você diferenciar um ou outro. Tem muita gente que fala assim, isso aí não deu... nunca foi operacional, não deu um tiro de nada. É importante. Aí a pessoa joga isso, não conhece. Tem o Fábio Ebert, que é o meu patrulheiro, fala, que é isso que tá falando, rapaz? É assim, nós tivemos. Mesmo, mas é porque você passa por outras atribuições. Sim. Então o oficial lá tem essa particularidade. E você tem várias particularidades. Quando eu fui diretor de meio ambiente e trânsito, vou chegar lá, eu queria comandar a região de Curvelo. Coronel, Ele falou, não, você não pode não. Fala, mas lá, eu estou voluntário, acho que não sei se era o... O Romualdo comandou lá, o Elton Romualdo comandou. Ele comandou, acho que era o Lucas da minha turma ou o Campolinho, era um dos que estava lá, estava saindo. Eu falei, não, eu já comandei Diamantina, daí eu vou para lá com ele. Não, você vai ficar aí. Casaca parda, Diamantina. Casaca parda. Eu vou chegar mais rápido. Aí, resultado... Tem pressa não, senhor. Não, só para ver. Aí eu saí dessa situação do CAP, aí o Coronel Sócrates foi promovido, foi o chefe da PM6. Aí chegou lá, teve uma licitação pesada, uma licitação internacional, e eu não era nem formado em Direito. E aí ele falou, menino, dá uma olhadinha para mim isso aqui. Ele tinha um jeito dele falar, né, carinhoso, ele gostava muito da... Fala assim, senhor comandante, eu sempre, o que o senhor está precisando? Não, tem uma licitação aqui, assim, dá uma olhadinha para mim, o que você acha desse parecer? Aí tinha um parecer lá, eu acho que eram as 2 folhas, data vênia, né, às vezes a gente não sabe o contexto, você tem que colocar no contexto do outro. Claro, muito fácil falar de fora. Então o advogado que fez lá a avaliação fez um parecer de 2 folhas. E aí o Coronel Sócrates, muito detalhista, né, ele foi um dos primeiros lugares da turma dele, também sempre brilhou. Aí ele falou assim, dá uma olhadinha aí. Eu falei, olhei. Falei, comandante, o senhor dá um prazo para mim, uns 3, 4 dias? Eu falei, não, pá. Aí eu fiz um parecer de 9 folhas da licitação, profundo, de tudo. Aí ele pegou, me levou de volta para a PM6. Eu falei assim, meu Deus do céu, lá vou eu para a PM6 de volta. Para que eu fui fazer? Aí eu falei, que isso? Aí ele me levou de volta, fiquei lá, né, na atribuição. Aí da PM6, acabou que, assim, do CAP, isso para a PM6, aí depois eu fui para Aí teve uma transição de comando geral.
E eu estava ligado a quem? Ao pessoal que estava lá, né? Sim. E aí tem essas questões de comandos. Quem é de assessoria... Tem essas nuances partidárias pesado, também. Porque a assessoria é o seguinte, você faz assessoria, ela é imparcial. É técnico, sim. E eu sempre fiz, tratando todo mundo. Às vezes tinha gente lá, na época, o Coronel Ebert, ele pulava, às vezes saltava PM2. Eu quase fui PM2 também. Aí eles me indicaram um colega meu. Aí, resultado, mandou para mim ouvir. Eu falei, o Moura, né? Falou, Moura, tá estranho isso aqui. Eu vou falar com o Hamilton Brunelli, era major, né? Falou, vou falar com o major Hamilton, porque o Coronel Ebert está mandando o pessoal para eu ouvir aqui. Tá, esse troço vai dar problema na PM2, eles não vão gostar, não. Falei, Brasil, você está mandando que ele está confiando em você. Eu falei assim, não, mas é bom eu anunciar. Aí eu falei, ô, seu major, estou aqui, estou satisfeito aqui na PM6, né, com todo jeito. E ele era uma dama, educadíssimo. Aí depois major, tenente coronel, foi chefe do gabinete militar. E ele queria levar o pessoal da PM6, não deu, levou o Celinho, né? Aí eu, o Moura, mais o Marquito, alguns ficaram para trás. E o Subedilon, que era um amigo, era uma equipe. Toda sexta-feira a gente tinha uma cervejinha, mas não tinha problema. Assim, era uma coisa assim rápida. Saía. Eram outros tempos, né? Hoje não sei se seria conveniente, porque nós temos vários outros valores diferentes. Resultado, aí eu começava a ouvir as pessoas, e aí foi uma, duas, três, na terceira audição, aí o chefe da PM2 começou a falar assim, o Brasil, você está fazendo, comandante, o Coronel Ebert, bom, o senhor dá um toque nele lá, senão sobra para mim, né? Então, assim, foi um momento. Aí eles me mandaram, Cantel, mudou o comando, e tanto o comandante como o chefe, aí o chefe Samuel me chamou lá na sala dele, falou que eu estava sendo indicado para ir para Sete Lagoas. Nossa. Sete Lagoas, eu estava... Já era 25 batalhão? Era. Eu estava na PUC Contagem, eu estava na PM6, aí eu acho que o Coronel Socos tinha saído de lá. Eu não lembro direito. Aí o Coronel Zé Humberto, um abraço para o senhor, obrigado por tudo. Aí o Zé Humberto, ele falou assim, não, fica tranquilo, você não vai sair daqui, não, você é meu adjunto aqui. Aí eu falei, comandante, esse negócio tem que ir lá conversar com o chefe Estado Maior. Aí sentei, né, com o Coronel Antoninho, o Coronel Maulúcio, acho que era o comandante-geral, e eles também tinham me deixou à vontade. Sim. Mas só que foi um convite difícil de negar, Cantel, porque era a minha carreira. E o major recém-promovido, falei, como é que eu vou fazer aqui? Aí foram indicados 3 pessoas em Sete Lagoas. O Dominguinho, que era o Domingos, que ele foi campeão da PAN aí na época. Ele era de Betim, Dominguinho. Não sei se você lembra dele, mas é mais antigo. Não lembro. O Arione, que era da minha turma, era do meio ambiente. Os caras são apaixonados por ele. Ele me ajudou demais. Arione, um abração. Ele era comandante da terceira RPM e ele sabe do que eu estou falando. Me ajudou demais. Também sou grato, sou leal. O que precisar de mim, só gritar Shazam que eu apareço. Isso, muito bom. Arione, um abraço para você. Arione era um colega de turma e ele era o comandante do meio ambiente, da Florestal. Falei, tô feito. Todos os dois que ficaram aí, o Dominguinho era do Choque, o Arione era lá da área de Sete Lagoas, conhecia muito, e o comandante era o P3, que era o Coronel Sérgio Luiz Marques, e o comandante era o Bigodeira, que era o Coronel Maurício. E o Mendonça lá, o pessoal do Choque foi para lá, para a região, e queria me levar também. Eu falei assim, agora não tem jeito, porque eu fui capitães com ele. Eu era P1, teve uma hora que eu fui P1 no Choque, e aí, assim, era o Maurício, o P4 era o Aguilar, o P3 era o Sérgio Luiz Marques, o P2 era o Fonsequinha, o P5 era o Sucasas, o subcomandante era o Major Valtuir, o comandante era o Coronel Piscinini, deixa eu ver se P1, P2, P3, P4, P5, tá. Mandar um abraço pro Coronel Piscinini, você me tratou muito bem também, excelente parlamentar, excelente gestor. Grande comandante. E vem a calhar com o que o senhor falou aqui. Com relação a essa capacidade de planejamento e gestão, é um cara estrategista. Ele era show. Tinha um canil, ele criou um negócio para ser um observatório para o cara. Comandante, vai ficar exposto. Não, mas daqui de cima eu consigo. Tipo um POV. Um POV. Aí ele começou a criar e foi inovando. E eu falei, bacana, esse cara tá com a cabeça. Aí ele criava para nós, né? Coloca tropa, sempre todos nós. Destaque operacional. O pessoal da Rotan gostava, a gente gostava. Aí a 4ª Companhia de Choque, quando a gente saía, eu falava, nós vamos arrumar ocorrência de destaque aqui pra gente aqui também, ficar aqui em destaque e tal. Então, assim, ele conseguia premiar e fazia a movimentação das guarnições, aí todo mundo conhecia todo mundo, porque se você ficasse parado, aí a movimentação interna, sendo muito tempo no mesmo lugar, você acaba
um pouco de vício, assim, alguma coisa que você não vê do colega, então o colega você deixa, pô, cara, às vezes você fala rasgado, fala, pô, toma cuidado aí, ó, nós estamos aqui, é a nossa segurança. Mas aí, sim, você é bom, mas também era bom movimentar para conhecer o todo, para ficar essa irmandade, essa fraternidade. Sim, né? sim. Então, assim, estava falando do 25. Resultado, fui para o 25, cara. Eu destaque acadêmico aqui da PUC Contagem no Direito, no 7º período. Na época eu tirei uns dias de férias, consegui ser destaque, estudava à noite, todos os meus cursos foram à noite. Mestrado, o curso de Direito, só depois com o meu capitão, com o CAO, que eu consegui iniciar. Lá no Paraná foi quando eles me indicaram para a Ordem Maçônica. Eu falei assim, você tem o perfil. Eu falei, perfil de quê, gente? Que tal, né? Depois que eu falei, não dá não. Aí vim para cá, fiz o curso. Aí no 25, Cantel, foram 22 rebeliões de cadeia pública e da penitenciária de menores. Nossa que tinha lá. Senhora. Foi muito difícil para todo mundo, porque tinham ocorrências, quem conhece as Lagoas e sabe o que eu estou falando, né? Ocorrências pesadas, sabe? Eu não estava lá não, mas teve uma ocorrência, um assalto a banco, que foi uma coisa assim de teatro. Eu acho que eu lembro disso, que tinha uma caminhonete com um cara com ponto 50. Isso. Na caminhonete, eu lembro disso, desse fato. E depois, quando eu estava em Diamantina, antes de eu chegar, teve uma em Corinto também, com um 556, uma S10, um tripé e o pessoal apontando, sabe? Então, assim, algumas ocorrências, para quem é do interior do estado... E o território ali é muito grande, né? Muito grande. Eu lembro que... Eu não sei como é que está hoje a distribuição territorial, regional, mas eu lembro que Sete Lagoas tinha atribuição ali em Baldim, né? São Vicente Baldim. Aquelas cidades ali depois de Pedro Leopoldo, todas ali... Miraí, não. Não, eu esqueci. Prudente de Moraes. Tinha vários. Sete Lagoas eram 16 municípios e Diamantina eram 56. A memória do velhinho ainda tá bom. Ainda tô melhor que a minha. Matozinhos. Capim Branco. Matozinhos. Era tudo nosso lá. Você serviu lá? Servi. Eu fiz estágio em Matozinhos. Matozinhos era pesado. Era pesado. Bom Será. Morro do Bom Será. Lá tinha umas ocorrências pesadas. Lá era o Giovanni Dalmo de Faria, que era o comandante lá. Giovanni, um abraço para você. Tu por Matozinhos, Giovanni. Servi lá em Eu brincava com ele com isso, porque era muito afastado e Sete Lagoas tinha um aporte muito grande. Então a gente tinha que ter. Aí às vezes falava, comandante, não tá vindo nada para Matozinhos. Eu falei, não, fica tranquilo que o comandante vai olhar. E eu fazia uma amizade, né, um meio de campo com o coronel Sérgio Luiz, que é contemporâneo de Choque, e o pessoal dos outros oficiais, né? Estado Maior, não sei se eu vou lembrar todos. O Gilberto, de 83, aí tinha o Júnior, o Castro, o Aguiar, assim, o Baracho. O Baracho era P2. Coronel Baracho, um abraço. Nossa, o Baracho era o 01 até pouco tempo agora. Ele ainda está na ativa. Ele está na ativa, né? Ele é o mais antigo. Ele é o mais antigo hoje. Era ele e o Dias, salvo engano, que estava lá no TJ. No TJ, né? O Dias foi da PM6 também. Na PM4 comigo. O Dias foi para a reserva? Foi. Quem está lá agora é o Gilmar. Gilmar. O Samurai. Achou ele Samurai. Um abraço para ele, Gilmar Luciano. Cara legal demais também. Gilmar Luciano. E desejo boas melhoras aí. Teve uma intercorrência de saúde aí, mas está bem. Então, assim, eu guardei que Sete Lagoas. Tinha o Pimenta, que era um sargento auxiliar lá nosso. Hoje ele é capitão. Pessoa boa. Então, assim, eu guardei, assim, boas amizades. Mas Sete Lagoas foi muito pesado. Foi um ano que eu servi lá de 99. Aí eu fui para a faculdade à noite também, mas eu quase que faltava, sabe? Muitas. Às vezes estava lá, nossa, Major. Eu tinha um colega, o Reginaldo, né, Gomes, irmão do Cinério. Cinério. Aí o Reginaldo, um abraço, Reginaldo, um abraço ao Cinério. Abração pro Cinério também. Cinério é contemporâneo de turma do meu irmão mais velho, do Silvio, que é tabelião. Eles estudaram na faculdade de Arnaldo. Que legal. Aí, assim, o Reginaldo falou, Sérgio, já vai mais uma pessoa te chamar. Toda hora ia lá. Aí eu falo quase, mas graças a Deus, a dona Cleia lá, que era a secretária da faculdade, falou, vou desistir, dona Cleia. Eu falei, não, menino, não faz isso não, calma. Eu falei, não dá não pra mim não, toda hora, tô mais faltando que vindo. Eu falei, não, fica calma. Aí ela me apoiou, consegui formar, sabe, quebrou um ritmo.
E eu lembro de muitas passagens em Sete Lagoas. As rebeliões eram assim, difíceis demais. Terrível. Os delegados, a gente tinha um bom contato com o delegado regional, mas era, assim, complicado. Aí eu lembro de 2 passagens que eu vou te falar aqui rapidamente. Uma dentro da cadeia, uma dessas rebeliões, poxa, os presos falando com a gente, né? Ô Major, cadê o juiz? Cadê o promotor? Eles não vêm aqui. Eu falei assim, calma, rapaz, fica tranquilo, nós vamos conversar com o doutor. Aí eu conheci o Biosper, que era um juiz lá, e ele sempre deu apoio para nós, promotor também, era uma ótima pessoa. Só fica tranquilo que nós vamos conversar. E eu conversando, né, discutindo. Gerenciamento de crise. Aí eu falei, não, fica tranquilo, rapaz, vamos encerrar esse negócio aí, devolve, eu tô sabendo que vocês estão com um chusso aí, devolve esse chusso aí, tá escutando? Não, esse aqui não pode não, né, Major? Eu falei, não, entrega aí, pô. Negociar. Aí entregaram, eu fui lá e falei, nossa, conseguiu diminuir lá a rebelião e tal, mas eu tinha, não, pode deixar que eu vou. Aí o promotor foi lá. Não, o promotor estava entrando assim, né? Acho que o juiz também foi, mas eu acho que foi o adjunto, que o doutor... Aí, né, que eles estavam entrando, aí eles viram, né? Falei assim, pô, tá aqui, ô Major, obrigado, hein? Tamo junto, mas você faz isso não, rapaz. Aí você pode comigo. A tropa, né? Tamo junto. Aí eu falei assim, ó, vocês estão vendo aí, né? Que fria, né? Aí nós conseguimos, sabe? Mas, pô, cara, foram... Tamo juntão, irmão. E teve umas lá que foi meio complicada, né? Teve que chegar, né? Mais junto, né? Com todo, mas coisa de polícia. E é da atividade. Aí assim, teve umas ocorrências melhores. E tem que espanar mesmo, Aí no finalzinho, aí assim, cara, eu morava num apartamento, não tinha dinheiro, pô, com a República, com o Caio Bi, que era aspirante. Sei. Comandante Caio Bi, um abraço pro senhor. Eu sou o comandante da academia. Ele teve lá no lançamento do livro, não teve? Eu vi a foto dele. Teve lá, ele foi lá. Caio Bi, gente boa. Ótimo, pessoa simples, aquele ali manso, maravilhoso. calmo, de ouro. Gente boa. Ele é o 38º da família. O pai dele casou 3 vezes. Eu falei, ô Caio Bi, você é o 38? E ele é uma família maravilhosa. A Lília, o Rick e a Gabi eles são ótimos. E com o Daniel, que era irmão do Wellington. O coronel Daniel era da academia, nós ficamos lá. E assim, o operacional nosso, você tem ideia, a gente não encontrava um com o outro, não. A mesma república ali, o troço, eu subcomandante, às vezes saí e tal, e o coronel Sérgio, a gente fazia um revezamento de vez em quando, eu vinha ver minha família, mas tá pesado, porque tá tendo muito custo para mim também. Resultado, aí eu fiz o concurso do CESP. Aí eu passei no concurso do CESP. Eu passei, não sei como, porque esse aí não dá tempo de estudar, porque eu sou comandante, às vezes à noite, né? Aí eu vim para Belo Horizonte. Antes disso, o outro dado que eu ia te falar. Teve uma vez que eu ia para aula, aí chegou um militar, disse, Major, dá para eu falar com o senhor um minutinho? Falei, rapaz, eu já fiquei aqui até agora, já estou atrasado a aula, sempre chego atrasado, mas eu estou indo, o que é? Urgente? Dá para eu falar? Eu sempre paro. Pode até acontecer, vocês me veem, mas eu sempre paro para conversar com a pessoa. Eu nunca saí correndo, eu saí... Vai falando aí. Só uma vez que eu fiz isso, uma ocorrência pesada, que nós fomos todos andando e conversando no telefone, lá em Diamantina. Aí assim, qual que é o problema? Não, se eu não puder, não tem problema não. Eu falei, não, rapaz, estou vendo que você está meio cabisbaixo, o que é? Não, eu estou querendo me suicidar. Eu falei, puta que... Falei, você para tudo. Eu chamei o tenente, que tinha referência com ele, não fui na aula. Eu falei assim, não, prioridade aqui, foda-se a aula. Deus perdoe, mas eles me apoiaram. Aí eu fui para a sala dele, para a casa dele. Falei, não, rapaz, vem cá, o que é? Não, estou passando problema pessoal assim, assado, tal. Aí foi eu, tenente Erley, não sei onde que ele está hoje. Aí nós somos juntos, graças a Deus, assim, aquele momento e os para frente, ele se recuperou, sabe? Sim. Aí deu certo. Então, quer dizer, é um momento que às vezes o que falta, que eu falo muito, gente, uma palavra amiga, em qualquer hora e momento, você nunca deve recusar, cara. Humanidade. Você chegar e falar assim, cara, vem cá, ó, negócio seguinte, o que você fez? Não, isso aí também você me ajuda aí, pô, você quebrou, vamos melhorar isso aí, vamos tentar. Então, assim, essa conversa franca com a pessoa, eu lembro na 4ª Companhia de Choque, veio um soldado lá da Companhia do Nazaré, da 3ª, seu capitão, lá em casa ninguém está comendo nada. Fala, o que houve? Não, nós estamos sem comida, estou com uns apertos financeiros,
juntamos umas 2 cestas básicas, falei assim, agora eu tenho que falar com o Nazaré, porque eu sou da outra companhia, senão você me complica. Aí eu falei, ô Naná, Nazaré, tal, eu vou... Não, Brasil, tá tranquilo. Aí eu chegamos lá, o cara trabalhou bem, a família tranquila, a gente ganhava muito pouco, né? Isso é 93, 92. Resolveu o problema. Resolveu o problema. Aí assim, o cara... Aí ele podia ficar direto, que a gente entrava não sabia, né? Ia direto, você está exagerando. Não é não, você entrava não sabia quando saía, né? E assim, esse momento foi importante, Sete Lagoas, é um momento difícil, as ocorrências. Eu sei o quão isso é importante, comandante, desculpa te interromper, não, mas eu já passei por isso, cara. Não vou contar isso aqui agora, não, porque, na verdade, o último papo de polícia do ano vai ser o contrário. Eu sentado aí e a minha turma me interessava. A minha guarnição, turma da minha guarnição, a gente fazia, eu vou contar a minha história. Que legal. E vou contar essa parte. Eu já passei por esse tipo de sentimento. E graças a Deus que eu tive alguém como o senhor do meu lado para estender a mão e hoje eu estou aqui. Graças a Deus. Amém. Amém. Deus seja louvado. Está bem. Amém. Tem um José de Alencar, esse foi na minha oratória eu fui orador do CFO. Eu tinha comentado, eu fui orador 4 vezes. Aí no CFO me escolheram. José de Alencar fala o seguinte, o poder nasce do querer. Sempre que o homem aplique a veemente necessidade da sua alma a um fim, ele vence os obstáculos. É mais ou menos isso. Sim. Então, assim, toda vez que você é um cara, vamos pra cima! Pra cima sempre. Isso aí nos motiva todo momento, porque não é todo momento que a gente tá... Isso é normal. Isso é normal. Pô, cara, tô assim, tal. Aí você vai, né? E isso aí, quando você tem uma palavra amiga do comandante ali, de pilotão, do colega, você tá igual... eu acho que você vai ter que me cortar o tempo aí, senão você vai me falando aí. Nós temos voou o tempo aqui. Vou abreviar. Tem muitos casos, depois de uma hora nós sentamos e mais um papo de polícia, o episódio 2. Vou parar aqui, porque... Não precisa parar, aí assim, eu saí lá do 25, fui pro CEGESP, fui em primeiro lugar de novo. Aí entre os majores e tenente-coronéis. Mas eu não sei se ficou legal, não, porque eles foram me entregar o troféuzinho. Tempos depois, o troféuzinho era de uma outra pessoa, tal, fui premiado, assim, que eles aproveitaram, aí fizeram uma plaquinha, a plaquinha caía, e colocou a sua. Aí eu falei, gente, era o primeiro lugar do CAO. Aí eles aproveitaram, colocaram lá e me fizeram uma homenagem junto com a solenidade do Exército. Não deu destaque, falei, não tem problema não precisa de destaque não. Já, graças a Deus, deu tudo certo, sim, né? E aí foi a minha... O mérito tá aqui. E assim... O mérito tá aqui. Aí eu ganhei a medalha de mérito cultural da PM, né? Guimarães Rosa. Beleza, aí eu saí de lá, aí me mandaram pro 5º Batalhão. Só que eu falei assim, olha, 5º Batalhão eu vou, não tem problema não, vamos lá. Mas por quê? Aí tinha o Major 22, Major. Aí o que eu fiz? Falei, não, vou pro 22, tem meu colega que tá lá, vou dar um apoio, eu estou com essa experiência do 25 bem quente, do operacional, vou para lá. Aí eu fui para o tático do 22. Quando eu encontrei o Heleno. 123 soldado Heleno, 123 CIA. E o 22 era o batalhão Vietnã, né? Ainda né? O batalhão Vietnã. Primeiro dia que eu estava no 22, entrando no alojamento, aí estou ouvindo a rajada de metralhadora. Sem exagero. Eu falei, o que é isso, gente? O que está acontecendo? Pessoal, bem-vindo ao Vietnã, seu major. E era bandido. Então, volta e meia, que o coronel Reinaldo fazia? Em vez de a gente entrar pela porta da frente, nós entrávamos pela portaria atrás e já saía dando batida. Sim. Nessa já prenderam várias, assim, 4, 5 armas. Tem ocorrências, boletins de ocorrência, e já deu uma pacificada. Um grande desbravador, o coronel Caetano, né? O pai do Fábio. Que realmente foi... Aí depois foram outros, né? Foram... o Alvear, Geraldo Reis, o Coronel Rubio, que foi o divisor de águas, que era o top de liderança e de chefia, né? Que além de chefe, ele é líder. E operacionalidade também. Operacionalidade, tudo, que ele foi do choque e tal. Aí levou, aí a turma começou, o Coronel Rubio foi para lá? Não, lá tá bom, tal. Então aí começou a dar, assim, um valor para todos, sabe? E foram aos poucos. Tem muita história. Então eu vou fechando aqui, vou passar agora para sair do 22, por causa do direito, fui para a corregedoria. Da corregedoria eu fui para a DRH, porque eu não gostava muito, assim, com todo respeito, eu inaugurei a corregedoria. Aí era o Coronel Arthur, o Rinaldo, eu e o... tem mais um, Souza Júnior.
Eram os oficiais. E tinha mais 8. O Augusto, Luiz Augusto, casado com a Chiarelli. O Luiz Augusto. Luiz Augusto, um abraço para você. Luiz Augusto, Chiarelli. gente boa demais. Gente boa demais. Lembrei um do choque que eu tenho que dar um abraço para ele, que é o Bonifácio. O Boni. O Boni. Bonifácio, aprendi muito contigo. Enciclopédia de polícia. E ele é super operacional na época. Boa demais. Fazendo... Nossa, o Boni, eu arrolei ele como testemunha num plenário do Tribunal do Júri lá em Contagem. Foi? Um episódio de 2007. Ele, assim, o testemunho dele, além de técnico, foi muito ponderado porque o promotor acabou com ele. O promotor desrespeitou a história do Bonifácio, desrespeitou a história dele o posto do Bonifácio e desrespeitou a cátedra do Bonifácio. Ele é toda a bagagem empírica e a bagagem técnica. Técnica, chão de fábrica e o jurídico, né? E não adiantou nada, porque, graças a Deus, mais uma vitória do Cantel Amém. Você sempre está ganhando. Graças a Deus, que Deus te abençoe muitas ações. Conheci a doutora Aline, né? Nossa Um abraço, doutora Aline. Obrigado por ter ido no nosso lançamento do nosso livro. Está comigo, tem só 10 anos. Pessoa espetacular. Aí eu saí da corregedoria, fui para DRH2. A DRH2, Cantel, eu fui secretário de comissão de promoção de oficiais e fiquei como secretário de 23 coronéis. Eu era major. Assim, foi uma experiência boa, mas assim, pesada. Porque alguns daqueles coronéis estavam lá, depois trocam de comando e já te olham com outro, porque eu servia ao comandante geral, né? Não parecer opinativo... Não vinculativo ou vinculativo, às vezes. Você sabia a história de tudo, de todo mundo. E na hora que chegava alguma coisa mais pesada, eu falava, os comandantes, dá licença. Aí eu já saía pela sempre descrição. Beleza. Aí da DRH2 eu fui indicado ser o PM4. Fiquei na PM4, aí nova troca de comando. O que aconteceu? Brasilzinho. Você está dispensado. Aí troca de comando. Aí de PM, eu era major, chefe da PM4. Eu falei, estou na função tenente coronel, já tinha sido, não é preterido, tinha sido preterido, mas depois na hora da promoção, algumas vezes aconteceu isso. Preterido, a gente sabe o que acontece. Aí, resultado, me mandaram para Contagem, eu fui chefe Estado-Maior de Contagem. Era a 7ª? Era a 7ª. Aí fui para lá. Falei, poxa, chefe Estado-Maior, eu queria comandar um batalhão. Falei assim, não, vou para Betim, eu sou voluntário. O coronel Nunes estava lá. Pô, Brasil, você quer vir para cá? Quero comandar um batalhão. Tá? Eu sempre fui muito Você comandou Betim? Não, aí eu não fui porque eles não deixaram. Falei, o 33, a época. Eles não querem deixar comandar batalhão. Aí o coronel Magela estava em Montes Claros, foi meu contemporâneo do 1º batalhão. Eu, ele, Marco Antônio, coronel Magela, um abraço. Marco Antônio dos Santos, casado com a Diana, grande abraço. Nós éramos da mesma companhia. Aí o Magelinha me lembrou de mim e falou assim, ô Brasil, você quer vir para Montes Claros, que é a terra da minha mãe? Falei, é para comandar o batalhão? Não, então eu vou, comandante. Eu acho que o comandante lá, 10º batalhão, que eu já tinha, parece que ele estava indo para a reserva, alguma coisa desse sentido. Saiu, de fato. Aí eu fui, Montes Claros, né? Destino a MOC. No meio do caminho, o comandante do 3º foi para a MOC. E eu, dei seta para a direita, caí em Diamantina. Foi o local que eu mais fui valorizado como profissional de segurança pública. Passei muitos apertos, porque não é perto de nada. Não. Fica longe de Montes Claros e longe de Belo Horizonte. Demais. A tropa lá, nós éramos 56. Curvelo era a companhia nossa, hoje é a região. Capelinha era a companhia nossa. Era muito pesado. E a gente ia até lá, divisa de Paz de Minas. Então, assim, foi um local que eu fui mais prestigiado, que eu vi a atividade de segurança pública sendo prestada, sabe? E eu gostava de estar presente nas operações, negócios. Teve uma vez que fugiu 11 presos, nós ficamos uma semana no mato. Falei, essa guarnição dispensar. Falei, comandante, você não vai? Não, eu vou ficar mais um pouquinho. Mas se o comandante não vai, eu também não vou. Falei, gente, vai descansar. Não, nós estamos juntos aqui. Aí você vê aquela união de fronteira mesmo, cara. União do fronte, sabe? Sensacional. E assim, teve várias ocorrências, mas essa é uma que eu guardei, que nós ficamos uma semana e eu não tenho frescurado, não, mas a manga, assim, falei, não vou comer esse troço, mano. Falei, comi a manga igual uma delícia, tá? Que não tinha nada. Aí veio um fazendeiro e arrumou marmitex para nós, aí o pessoal estruturou melhor, né? Fez ali o P4, estruturou a logística e deu para aguentar. E prendemos todos, eu acho que um que não... dizem que ele sumiu, mas assim, tinha muita caverna, o cara era craque lá, meio guerreiro. Esse sumiu. Na época, o Samuel, que era do GAT, foi lá.
O cachorro parecia um boi, né? Um abraço pro pessoal do BOP aí, que aquele cachorro, o cachorro parecia um boi, rapaz. E aí quem deu conta, porque conhecia a região, era o pessoal da área, era o 3º Batalhão. Casaca parda. Aí eu saí do casaca parda. Foi o melhor, eu sou cidadão honorário de Diamantina. Pô, que maravilha. Eu gosto demais de lá. Vesperata. Nossa, demais. Aí saí de lá, aí o meu pai adoeceu. Foi um momento difícil. Ele teve um câncer terminal, né, vamos dizer assim. Começou com um inicial, depois deu metástase. Aí eu pedi para o Coronel Júnior, na época, foi o comandante, preciso retornar para Belo Horizonte, não tem como. Aí eles me mandaram para o CRS. Tá bom para você? Eu falei, tá, eu estou precisando voltar para Belo Horizonte. Outra bomba. Encontrei o Coronel Renato no meio da academia. O que você está fazendo CRS? Pô, comandante, o Coronel Júnior me designou para lá. Mas por que você não veio comandar um batalhão aqui no CPC? E o Renato é meu amigo de trabalho, pô, da PGD, 3 anos. Aí ele falou assim... Igual muito menino do Bruno. Bruno, então assim... Renato é mais firme, né? Mais decisivo, assim. Aí chegou para mim, eu falei, comandante, ele deixou eu explicar, não. Não, mas também agora tem vaga para você, não. Aí depois eu fui explicar para ele, né? Eu falei, não, sou um negócio assim. Aí peguei o CRS, criamos lá a assessoria jurídica, assessoria psicólogo, assim, porque aumentou, foram 10 mil policiais militares na época, incluso no governo Aécio e Anastasia, Sim. Passando muito aperto, passando mais de 300 mil pessoas ali para poder fazer inclusão. Muita contratação. E assim, foi pesado. Aí eu saí do CRS, fui para DRH, fui ser sub-DRH. Falei, o que aconteceu no CRS? Alguma coisa, né, deu um problema lá. Não, mas aí o Damocles, que era o DRH, foi para a Escola Superior de Guerra. E eu assumi a DRH. Aí eu assumi a DRH. No outro ano, eu estava lá, DRH, tranquilo, assim, né? Tinha graças a Deus, contato com todo mundo da assessoria. O Rodrigues também, nós tivemos um bom contato com ele, sabe? A gente fazia um acompanhamento também de tudo. E tudo uma ética, né? Da diplomacia, tecnicamente, que tinha uns processos demissionários pesados, sabe? Sim. Algumas coisas que a gente ficava chateado. Aí, resultado, saí de lá, votaram em mim. Eram 4 coronéis, aí votaram em mim, o alto comando, e me votaram para eu ir para a Escola Superior de Guerra. Isso em 2010. Aí eu fui para a Escola Superior de Guerra, fiz 1 ano de curso. Meus colegas do Exército, Aeronáutica, Marinha, servidores civis. Aí voltei e falei assim, agora eu não sei para onde... Aí me mandaram para a Diretoria de Meio Ambiente e Trânsito. DEMAT. Falei, nossa, essa de DEMAT, um negócio assim, que eu não entendo nada disso. Novamente, vista a camisa. Vamos vestir a camisa. Você tá aí? Vamos vestir a camisa. Tá aqui, vamos aí vestimos a camisa, pessoal da Florestal, da RV, né? Que hoje era o Cassinho, né? Hoje é o Fábio e mais o Meio Ambiente, né? Era o Cássio Eduardo, né? O Cássio. Era o Cassinho, casado com a Cleide. E nossa, o Cassinho era... O Cássio foi meu comandante lá em Sabará. 15ª CIA. Então... Aliás, ele foi meu comandante. Eu não sabia que foi em Sabará. Ele ficou em Sabará. Acho que ele major. Tá. E aí saímos de lá da DEMAT, aí eu fui indicado para a academia. Foi quando encerrou minha carreira. Cantelmo, então assim, na academia, em 2013, teve um curso lá essa muito parte, pesado. Antes de adentrar, essa parte eu quero destacar o seguinte, foi o período que eu pude sentir que na academia teve o menor índice de sentimento de perseguição. Eu pude sentir isso. Sim. Não sei se tem correlação, eu tenho certeza que tem, mas eu não tenho esse diagnóstico pronto. Mas eu tenho quase certeza que tem correlação com a forma de comandar, com a maneira e com a trajetória humanitária pela qual sua postura foi forjada, sabe? Mas enfim. Lá tive uma boa assessoria na academia, sabe? Muitos hoje são coronéis, mas quanto mais discreto eu ficasse, melhor, sabe? Mas eu mapeava isso aí. Eu não falei assim, seja, né, a Deus o que é de Deus, a César o que é de César. A César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Vamos ser justos, né? É a formação de todos. E aí tem uma passagem interessante, que era o curso especial de formação de sargentos. Foi um dos maiores. Aí o CEPS, 2013, eu falei assim, olha, pessoal, vamos atender, eu chamo todo mundo de menino por causa de vamos atender esses meninos, são pessoas já experientes, são, né, que já têm uma vida feita na carreira na polícia, não precisa mostrar mais nada para ninguém. Vieram agora para fazer a formação do curso sargento, aí Júlio, o Rodrigues,
o comando geral na época, o Cabral, todo mundo estruturou, fizemos um curso grande, sabe? Pesado. E eu falei só, ninguém vai dar baixa. E eu não quero que acompanhe isso aí de perto sem... Ninguém fica para trás. Não deixei me porque todo mundo tinha receio. Não sabia nada. Assim, chegou um operacional há muito tempo, destacamento, sim. e eu incentivava o pessoal, vai fazer o curso, faça o seu curso. Aí chegou, né, um período e falou assim, quem for dar baixa, vai conversar com o Tenente Coronel Costa, um abraço, Costa, obrigado. Aí o Costa chegou para poder ajudar, falei assim, conversa com o Costa. Um próximo da minha turma foi motorista dele há muito tempo, não sei se está com ele até hoje. Não, ele reformou o Costa, reformou. Né? Reformou. O Célio Pires. O Célio Pires. Um abraço, Pires. Um abraço, Célio Pires. Da minha turma, saudade, gente boa demais. Pires é ótimo, engraçado pessoa, demais, gente boa demais. E um bom instrutor, hein? Cara legal demais. Cara legal mesmo. Aí o Costa falou assim, como assim, comandante? Não, pode até dar baixa aí, mas antes ele tem que conversar comigo. O comandante falou que se for dar baixa que tem que ir lá nele também. Eu falei, não vou lá. Alguém deve ter falado, não vou não, já vou aqui, vou lá também. Que negócio, que arbitra... Mas era para o bem da turma. Segurar o cara, segurar todo mundo. Depois que formou, Canteu, tem uma sargento lá do HPM, eu esqueci o nome dela aqui agora, mas ela encontrou, comandante, muito obrigado pelo apoio, até chorando, sabe, na hora. Eu falei, por que você falou isso? Não, deu tudo certo, graças a Deus eu sou segundo sargento. Eu falo isso até emociona, sabe? Algumas vezes eu me emociono. E esse foi realmente muito emocionante. Nós ficamos lá lá na Lagoinha, ali na igreja da Lagoinha. Sim. O Brito fez uma palestra para o pessoal. Acho que Santana também tinha ido. E assim, ficou um ambiente tão... Cara, assim, somos juntos, sabe? Aquele né? Aquele da grita e tal. E aí o pessoal formou, foi muito legal. E nessa época, nós tivemos a maior turma de formatura do CFO e vencemos as Olimpíadas do Brasil, os cadetes também. Então, assim, depois teve uma outra turma maior, teve uma outra Olimpíada, mas nessa época, assim, com o apoio de todos, né, foi muito bacana. Então, assim, foi a minha carreira. Maravilha. Aí eu soltei, né, cheguei lá no portão da academia, solta um dedo, 2, 3, 4, aí eu fui embora, porque acabou meus 30 anos de efetivo. E entrei com 17, saí lá com uns 18, né? Saí com uns 48, mais ou menos, e sempre defendemos de 5 anos a mais, o cara de previdência, aí é questão jurídica. Sim. Então essa foi minha carreira militar. Em 2014 eu iniciei a minha jurídica. A Cássia, esposa do William, né? Coronel Cássia, Gomides, um abraço para os dois. Ela falou assim, comandante, não, eu fui aprovado, já fui aprovado no AB, em 2003. Em 2003 eu fiquei meio... puto com a PM, aí eu fiz prova para concurso de delegado federal, quase passei, sabe? Nossa. Tem um colega meu que estava lá no lançamento do livro, o Paulinho, um abraço. A minha turma da PUC Contagem é espetacular. O Rodrigo estava lá, o Sávio, o Paulinho, Jaqueline, Luciana, foi até assessora jurídica nossa também, o Flavinho, todos que estavam, às vezes o Álvaro, acho que eu não esqueci o nome de ninguém, todos estavam lá por Contagem, 96, cara, quando eu fui para Sete Lagoas, eu deixei a turma, né, para trás, porque eu fui por carreira. Sim. E aí o Paulinho passou, foi lá para Mato Grosso, um local distante, e às vezes falou, Sérgio, como é que é esse negócio? O Paulinho, calma, fica tranquilo, é mais experiente da polícia, fique tranquilo, corrupção, né, ele não era, toma cuidado, e fica atento, aí depois ele voltou. Hoje eu acho que ele está aqui em Belo Horizonte, salvo engano, sabe? E assim, espetacular. E eu quase passei, mas foi a única vez que eu tentei, depois eu baixei. Um momento. E assim, já fiz inscrição para o MP, o doutor Paulo Céu do Meio Ambiente já me deu um inquieto, lá. Né? Inquieto. E assim, não cheguei a fazer a prova, nem do MP, nem essa agora também eu fiz, Justiça Militar. Falei que ia fazer, mas eu acho que o momento agora de previdência de família é mais cauteloso você ter a sua época, né? Sim. E aí eu comecei o jurídico, eu fui indicado pelo professor Fernando Armando, que era o meu professor do mestrado de Direito. Desembargador, um grande abraço, viu? Desembargador Fernando Armando, gosto demais também, sempre me tratou muito bem, desde quando fui diretor jurídico da ASPA. Gosto demais do senhor, mandar um abraço ao senhor e para o subtenente Gomes aí, o Cacá, que está com o senhor aí no Gabinete de Segurança Institucional, que é meu amigo. Nossa Senhora. Um abraço ao desembargador Fernando, doutor Fernando, doutor Helenice, pai dele, doutor Fernando, vocês são muito importantes para mim. Aliás, todo
TJM, que eu tive a oportunidade. De ser o chefe de gabinete da presidência. Chefe de gabinete de presidência. Aí eu fui conhecendo todo mundo. Só que o meu doutorado apertou demais com esse livro. Hoje é o Giovanni, né? Hoje é o Giovanni, Coronel Giovanni, né? O grande comandante nosso. E está lá como chefe de gabinete. Um abraço ao Coronel Giovanni. O que aconteceu? Fiquei lá um período, Cantel. Aí mudaram o meu tema do doutorado, no finalzinho ali, faltando 6 meses, né? Por questões de... Não é que mudou o tema, fez um recorte a mais. E aí eu falei, não, vamos fazer. E eu comecei a dedicar muito mais, e foi na época da pandemia. Porque eu estava como chefe de gabinete, eu ia de manhã, de tarde, de noite, fiz uns 5 ou 6 testes de Covid para ver se eu não estava. E a turma mudou completamente. Né? Deu um upgrade na parte de internet, né? A equipe toda, né? Lá do tribunal, muito capacitada. Né? Na época lá o informático era o Giovanni, né? O Leonardo também apoiou. Aí eles fizeram assim, um grande apoio para poder funcionar. E graças a Deus nós somos bem. Foi a melhor realização orçamentária financeira em termos de números absolutos, em números percentuais foi do Coronel James, isso na minha época, né? Sim. E aí nós conseguimos fazer tudo, mas assim, foi com sacrifício de todo mundo, sabe? Foi muito difícil. Muita entrega, né? Foi muita entrega, porque a doença a gente não sabia nada. Sim. Né? Não teve a posse, o doutor Fernando não teve. Lembro. E os juízes, os servidores, os funcionários civis, os colaboradores, então a gente olhava para todos. Sempre olhamos. E aí eu saí de lá, o doutor Fernando até falou, senhor Sérgio, você vai sair daqui agora? O pessoal está gostando de você. Eu falei assim, doutor Fernando, eu também estou gostando da turma, mas eu vou levar bomba lá. Aí saí, do doutorado. Do doutorado. Vou falar, fala, vizinhado, não, doutor Fernando, eu sempre preservo. Um amigo não traz problema para o outro. Então, se é meu amigo, Cantel, eu nunca vou te trazer uma dificuldade. Sempre vou estar te prestigiando e aquilo que tiver, eu vou e falo, Cantel, vacilou. Aí aconteceu, eu falei com o doutor Fernando. Aí ele falou, não, eu te comprei. Na terceira tentativa, ele me liberou. Não, eu tô sabendo, se você fosse meu aluno também, você ia estar ficando muito apertado. Aí ele já eu peguei, então tá bom. Aí saí. E nessa saída, eu consegui, né, assim, terminar o curso com o apoio do meu orientador, né, o professor Zé Adécio, foi muito humano, e tive que traduzir um livro em inglês, tive que traduzir o outro em espanhol, né, do Pablo Verdú, o inglês é do Thomas Cronin, que fala sobre democracia direta, traduzir, que é o artigo 14, né, que é a inclusão do recall dentro do artigo 14, quem tiver a oportunidade de ver o livro vai ser isso, é direito constitucional, e tem essa questão da política, né, da democracia. E aí, ao final, assim, deu certo. Eu já fui representante da minha turma da PUC Contagem, eu era presidente da comissão de formatura. Sempre protagonizando, fui presidente de aspirantes, eles votaram também em mim, eu fui presidente da comissão de turma. E aí, na PUC, eu jogava bola, bebia cerveja, eu estava solteiro, bebia cervejinha, ia lá na pizzaria. E eu sabia que eu era capitão, me respeitava, e eu também a eles. Porque às vezes tinha um outro ambiente de faculdade, você tem que saber onde está. E uma amizade muito grande. Então, e lá na PUC, na pós-graduação, eu já velhinho, né? Aí eu fui também escolhido para ser representante da turma na comissão de bolsa, eu e a Renata Mairim. Aí nós fizemos um trabalho para ajudar o professor Dimu, professora, assim, outros professores, né, da época lá. E assim, conseguimos fazer um apoio, mas foi puxado também. Então isso aí eu tive que dar uma recolhida, sabe? Sim. Porque isso vai cansando fisicamente. Então essa é a minha carreira jurídica, assim, que está iniciando ainda, que eu tive que afastar 2 anos por causa, né, dessa situação do gabinete, que eu não poderia ter acúmulo de função na OAB. Sim. Depois do meu retorno eu tive que concluir esse doutorado. Agora, ano que vem, que eu vou pesar direitinho para, como te falei, né, já te conversamos também, para ver como que eu retorno sobre isso. Conte sempre, né, comigo, comandante. Agora, infelizmente, eu digo infelizmente com muita tristeza, mas com muita alegria ao mesmo tempo, porque para mim foi uma honra e foi extraordinário, sensacional receber o senhor aqui, mas o tempo urge. Nossa, eu fui e a Sapucaí é longa. Sapucaí é longa. Lá. Esses livros aqui são para você, Cantel. Ô, comandante, depois eu vou agradecer demais aqui mais uma vez. Vou... Pessoal, Democracia em Crise, editora Lumen Iuris,
É uma editora muito boa, inclusive todo mundo lança por lá. Fernando Galvão, a turma toda, Paulo Tadeu lançou. Muito bom. E aí, pesquisa, tá vendendo na Amazon? Está vendendo no site da Lumen Iuris. Site da Lumen Iuris. Ó, prestigiem, comprem a obra aí do Coronel Brasil, Dr. Sérgio Augusto Veloso Brasil. Esse é pra mim? Esse é seu. Na leitura também tem alguns exemplares. Esse aqui é seu. Eu vou autografar depois e vou te Eu preciso da dedicatória. E é presente? Eu faço questão de fazer um aqui só. Pode fazer. Eu vou contar pra turma aqui. A turma... Pode fazer. Mandei pra ele assim, ó. Me manda o Pix. Ele, não, você tá doido? Você tá igual. Não, o Pix não. Aí ele xingou todo. Doutor Sérgio Zandona, Adriano Ribeiro, né, o chefe de gabinete do tribunal. Eu fiz 2 seminários em Coimbra, agora em Portugal. E ele queria, não, o Pix. Eu falei, não dá não, isso aí enfraquece muita amizade. Comandante, esses todos são para mim? Todos esses livros são nossos aqui, ó. Esses 3 aqui, eu vou te explicar. Esse é seu aqui, ó. Esse é da Faculdade de Direito, esse aqui é até um policial civil, Gil Morato. Maravilha. Esses 2 são de segurança pública, eu escrevi um artigo aqui do Tenente Coronel Hiroshi e do Renato Pires. Hélio Hiroshi Amada. É, a coleção. Esse aqui é da nossa Academia de Letras, tem aqui um discurso e uma coletânea, dos nossos acadêmicos. Muito obrigado. Esse aqui do doutor Avelino, lá da OAB. Ele era presidente da parte do Previdenciário. E o pai dele sei quem é o Anderson Avelino. Anderson Avelino. Sei quem é. A gente pôs uma atração, Anderson Avelino. Exatamente. Um abraço, doutor Anderson. Um abraço ao Coronel Avelino também, que é o pai dele, que era colega do pai. Esse é um livro que ele me convidou, eu e a doutora Deise Neves, que era assessora do doutor Fernando, a presidente na época. Doutora Deise, um abraço. Um abraço, então, doutora Deise, gosto demais dela também. Ótima pessoa. Então, assim, esses aqui são da PUC, mas acabou os exemplares. Vou ver se eu arrumo depois outro, que é sobre vieses condicionais. Esse é do meu mestrado que eu te mostrei, que é do imputação do crime do exercício legal de atividade de falência. E esse foi o primeiro, com o doutor Fernando Horta. Foi minha primeira disciplina isolada. Teoria Geral do Direito Público. Teoria Geral do Direito Público. Então, e tem mais uns 2 ou 3. Eu devo ter, não sei, uns... Esse aqui eu vou aproveitar o ensejo para mandar um abraço aqui, comandante, para o sargento Cláudio Cassimiro Dias. Grande Cassimiro. Cassimiro, um abração, meu querido. Gosto demais de você. Um cara sensacional, de uma humildade ímpar, fora do comum. Onde nós encontramos o Cassimiro, um abraço. Um abraço. O coração dele é maior que ele. Em todo local que a gente encontra, nós tiramos foto. Sensacional. Volta que você vai ver uma foto minha ali com o Cassimiro, que um encontra o outro, vai tirar foto. É uma amizade. O comandante, então, partindo aqui para as nossas considerações finais, eu quero agradecer primeiro pelo presente da presença, pelos presentes aqui que vão, obviamente, contribuir bastante para o meu crescimento pessoal, para o crescimento pessoal do meu time, o crescimento cognitivo, a agregação de conhecimento sempre é valoroso para todos nós. E, por fim, quero agradecer demais pelo presente da amizade, do respeito. Eu passei por muita coisa na polícia, eu tenho 40 anos de idade, fiquei 10 na polícia com muita intensidade e, obviamente, a gente não consegue agradar a todos, nem Jesus Cristo agradou a todos, mas daqueles que a gente sente que agradamos, o Senhor pode ter certeza que faz parte. Amém. E vou sempre enaltecer o nome do Senhor e vou sempre também levar para todo o canto que eu for a forma pela qual o Senhor me trata. Muito obrigado por tudo, pela amizade. E, enfim, foi uma satisfação imensa receber o senhor aqui no Papo Polícia. Se tiver alguma consideração final, algum abraço, pode ficar à vontade, manda ali, que depois eu encerro. Eu gostaria de agradecer, parece papo aqui padrão, né, mas aos meus pais, meu falecido pai e a minha mãe, que eles que me deram o rumo, né? Eu, desde Juiz de Fora, que eu sou ali aluno do Colégio Tiradentes, da escola, e fui progredindo, né? Eu fiz o Pitágoras, que é um cursinho de Pitágoras, e particular na Academia Cristo Redentor, também em Juiz de Fora, que teve uma formação, mas era mais do esforço. Então, uma mensagem que eu gostaria de falar para você, assim, acredite sempre que você consegue superar obstáculos, ou se você tiver uma meta, acredite nele, né? Coloque Deus à frente. Eu respeito tem alguns que eu conheço que são ateus, são pouquíssimos, mas sempre coloque Deus à frente de tudo que você fizer, agradeça. A coisa assim, eu ganhei uma caneta, eu comprei uma caneta. Pô, que ótimo, consegui chegar e comprar uma caneta. Então, assim, os pequenos feitos você tem que estar sempre agradecendo e fazendo melhor. Eu falava com o pessoal, Cantel, só para encerrar, 2 coisas. Eu falo assim, olha, o que tem que ser feito tem que ser bem feito. Pode ser mais simples, mas faça bem. Faça bem.
E eu falava que sempre tratar bem as pessoas. Isso aí, independente de você ter status, de você ter local, trate bem, porque ninguém está ali para te receber palavras indecorosas ou para te receber. Você pode fazer tudo na sua vida, mas sem desrespeitar o outro. Tem um livro da MUF que ela fala sobre essa questão, sobre o político. Ela fala sobre a visão do outro. Então, respeita a visão do outro, respeita o outro olhar, que você não é somente ali a sua opinião, tem outras opiniões. Então, muito obrigado, Cantel, pelo seu empreendimento novamente. Também não sou de puxar sacos, eu acho que você já viu o meu convívio. Sempre procurei muito trabalhar e tratar bem as pessoas, meus superiores, com todo mundo que eu trabalho, tenho essa atenção. E às vezes a gente não é também tão compreendido, sabe? Muitas vezes, esse cara é um bobo. Não, jamais. Jamais. Eu tenho uma percepção boa dessa situação, graças a Deus. Meu anjo da guarda era aqui da CEMIG, lá, pelo amor de Deus, já passei muito aperto, né? Em 2016 eu fiz uma cirurgia, Dr. Roberto Leal, né, fez do Madre Teresa, eu fiz 10 horas e 40, que eu tive que abrir a cabeça para um neurinoma de uma acústica, uma coisa particular, mas antes disso a gente sempre via. Então, depois que faz a passagem, gente, você tem uma finalidade. Hoje eu estou ótimo, graças a Deus, já fiz todas as revisões, vou voltando minha corridinha aos poucos, mas você, assim, tem que agradecer ao Senhor, toda glória e honra para Ele. Tudo que tem na minha vida, desde lá meus pais, eu agradeço, meus professores, eu agradeço. Então, a você que tem o seu empreendimento aí como advogado, mais do que a sua habilidade técnica, que você tem muito bem, fala com propriedade, com a elocução assim, acima da média, né? Você tem essa característica que lhe faz assim, bem diferenciado e tem um coração de ajudar as pessoas. Para cima, é isso mesmo, sempre. Porque o direito hoje, como um advogado, ele deve e ele cabe em qualquer lugar para qualquer defesa. Você vai fazer a triagem daquilo que lhe é mais especializado e tudo, mas todos têm direito a essa compreensão. Então, parabéns pelo Cantel Time, pelo seu grupo, né? Um grupo de sucesso, e que Deus abençoe com novos frutos. Amém, comandante. Muito obrigado. Eu quem agradeço mais uma vez pela disponibilidade de vir aqui, participar do Papo de Polícia, trazer esse exemplo de história. Comandante, quem fala isso é uma pessoa que, com todo respeito, parte de um pressuposto de uma postura apedeuta. O senhor não é bobo, não. Bobo é quem pensa que o senhor é bobo, que a sua inteligência transcende qualquer tipo de perspectiva. Muito obrigado, mais uma vez, muito honrado, muito feliz mesmo, com esse Papo de Polícia extraordinário, magnífico. Muito obrigado mesmo, do fundo do meu coração. Turma, esse foi o nosso Papo de Polícia com o Coronel Sérgio Augusto Veloso Brasil, Doutor Coronel PM Brasil. Muito obrigado para todos vocês que estão acompanhando, mandando os feedbacks sobre o Papo de Polícia. Temos uma série de convidados que já aceitaram, que virão. Eu quis antecipar aqui o Coronel Brasil porque é meu amigo de fato mesmo, não estou preterindo ninguém, mas é porque eu queria que ele viesse mesmo. E em breve a turma está chegando aí para muita operacionalidade e para muito Papo de Polícia. Muito obrigado a todos vocês e até o próximo. Fiquem com Deus.